Bom, em primeiro lugar, queria agradecer este amável convite em nome pessoal e em nome da Católica para estar aqui presente, é um prazer. Eu vou falar dos seguintes temas. Competitividade, é tudo o governo, o papel das PMEs e fontes de financiamento. Portanto, estes vão ser os temas que vou tentar abordar nos próximos 15 minutos, de forma razoavelmente sumária e deixar bastante da conversa e do conteúdo para depois, para a nossa mesa redonda que se segue. Queria começar por aqui. As nossas previsões da Católica hoje em dia não dizem que 2018 vai ser o melhor ano do século. Não, não vai. Mas para 2017 temos previsões do PIB na ordem dos 2,7%. Portanto, espera-se que este ano chegue aos 2,7%. Esta previsão é ligeiramente acima da previsão quer do Fundo Monetário Internacional, quer do Banco Mundial, mas estamos confiantes que chegaremos lá. Para o ano que vem, ligeiramente abaixo. 2,3%, descendo para 2,1%. O que não é nada de particularmente preocupante, como os dados que vos vou mostrar a seguir. Esta tendência é uma tendência que se passa em todos os países desenvolvidos. Portanto, não tem nada a ver com Portugal em específico. Portugal está a seguir a tendência da Europa, em geral, de redução de crescimento. Eu queria começar por aqui, justamente, porque eu acho que um dos pontos importantes e que explica bastante do que nós vemos hoje em dia em Portugal é a existência de um mundo a duas velocidades, que, na minha opinião, tem sido bastante ignorado ainda pela maior parte do tecido empresarial. O que vos vou mostrar aqui é o seguinte: vou mostrar a taxa de crescimento mundial ao longo das últimas 3 décadas. Mostra que o PIB mundial tem crescido à volta dos 4%, 3, 4%, em média, com uma crise, obviamente, de 2008, 2009, mas anda por volta dos 4%. E depois temos os mercados desenvolvidos e os mercados emergentes. Ora, o que quero salientar aqui com este gráfico é o seguinte: se vocês olharem apenas até o ano 2000, mercados emergentes e mercados desenvolvidos crescem mais ou menos todos à mesma taxa. Portanto, não há grande diferença entre mercados emergentes e mercados desenvolvidos. O crescimento anda à volta dos 3, 4%. Mas a partir do ano 2000 temos uma grande assimetria e começam a ver que desde 2000 até aqui é uma coisa que se passa aos anos da crise e é expectável que continue para o futuro. Portanto, a partir de 2017 são obviamente projeções de crescimento. A taxa de crescimento em mercados emergentes é substancialmente superior àquela dos mercados desenvolvidos em mais de 2%. Ora, isto é uma coisa que tem sido bastante ignorada, parece um facto muito óbvio, mas tem sido muito ignorada. Desde 2000 temos uma mudança substancial no que é o mundo. Se nós continuamos a ver o mundo como um mundo apenas a Europa, temos um problema, porque de facto o que os dados dizem é que a Europa e os países desenvolvidos, em média, crescem pouco. E temos uma tendência da Europa, Estados Unidos e outros países crescerem abaixo de 2%. Se nós nos focamos exclusivamente nestes mercados, a matemática vai ser direta, vai dizer que nós vamos crescer a 2%. Mercados emergentes não podem ser ignorados. Hoje em dia já representam uma percentagem bastante substancial do PIB. A expectativa é que em 2020 representem metade do PIB mundial, em 2030 60% do PIB mundial. Se olharmos para o crescimento do mundo nos últimos anos, desde o ano 2000, nos últimos 15, 16 anos, o crescimento do mundo, mais de 80% do crescimento do mundo vem de países em vias de desenvolvimento, países emergentes, e não de mercados desenvolvidos. O que quero dizer com isto? Quero dizer que o mundo está muito mais... E quais são as implicações para empresas? O mundo está muito mais complexo, fragmentado e competitivo. O que isto significa é que ficar agarrado a receitas e fórmulas históricas não é garantia de sucesso. E é muito importante ter modelos de negócio locais, porque em muitos destes mercados de alto crescimento, uma estratégia global não funciona. E, portanto, qualquer estratégia de diversificação empresarial que não leve em conta os diferentes mercados e as diferentes particularidades locais está condenada ao falhanço. Isto leva-nos ao tema da competitividade. Falamos das taxas de crescimento e estamos contentes, obviamente, que Portugal esteja a recuperar o crescimento e está com uma taxa de crescimento expectável para 2017 acima dos 2,5%. Que no fundo é a taxa de crescimento semelhante à que tínhamos em 2007. Mas eu queria fazer aqui também uma análise um bocadinho mais de longo prazo e o que se passa em termos de competitividade. E olhando para índices de competitividade, é que Portugal... isto é o ranking de Portugal no World Competitiveness Yearbook do IMD, portanto o relatório de competitividade mundial, e que nós estávamos na posição entre o 25 e o 30, digamos, na década de 90, e sustentadamente temos vindo a descer. E hoje encontramos muito mais perto do 40 do que do 30. E, portanto, se isto não é uma coisa de 2, 3 anos, nem é uma coisa que tenha sido apenas na crise financeira, porque, como veem, na crise financeira não sofremos particularmente, tem sido continuado uma tendência de perda de competitividade ao longo das últimas quase 2 décadas.
Há 4 fatores por trás destes índices de competitividade. Temos a parte, eu vou focar-me na parte empresarial. Há uma parte, obviamente, que tem a ver com o governo, mas a parte que tem a ver com o governo não estamos particularmente mal. Em todos os indicadores que têm a ver com eficiência ou carga fiscal, inclusivamente, nós não estamos particularmente mal. Não temos cargas fiscais elevadas comparadas com os outros 60 países do ranking. Temos um bocadinho de burocracia a mais, isso sim, continua a ser um peso excessivo do lado burocrático, mas não é a carga fiscal per se. Eu quero ficar aqui numa análise que é, nós temos inputs e temos outputs. Alguma coisa está no meio, obviamente, entre os inputs e o output, que tem a ver com a gestão e com a organização das empresas. Vou mostrar só alguns indicadores. Por exemplo, em termos de educação, nós estamos muito bem classificados. Portanto, quanto mais para a esquerda tivermos, melhor é. Portanto, isto é o ranking, no fundo, quanto mais para a esquerda estamos, melhor estamos classificados. Estamos muito bem classificados em educação, em termos de rácios de oferta de aluno versus professor. Em termos de qualificação de engenheiros, estamos muito bem colocados. Somos o 5º melhor país do mundo em termos de qualidade dos engenheiros, não só quantidade, mas qualidade. Em termos de infraestruturas tecnológicas, estamos otimamente colocados, como sabemos. Infraestruturas não tecnológicas, como estradas, também todos sabemos que estamos muito bem colocados. E, portanto, em termos de recursos, o país, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos tecnológicos ou mesmo infraestruturas, é um país que está bastante bem colocado. Quando olhamos para o lado do output e do que é que é o produto, de facto o que se mostra, isto é o gráfico que vos mostrei antes, de uma forma diferente, é que Portugal, desde o ano 2000, a linha verde é Portugal, desde o ano 2000 divergimos do mundo e estamos a crescer sustentadamente a taxas de 2% abaixo do resto do mundo. Outros indicadores de output têm a ver com a diversificação da nossa economia. Temos uma economia muito pouco diversificada. Exportamos, sim, e as exportações têm aumentado, mas a maior parte das exportações são de muito baixo valor acrescentado. As pequenas e médias empresas não são muito eficientes, e as grandes também, muitas delas poderíamos falar aqui das grandes, mas vou-me focar no tema das PMEs, que é o tema de hoje, não são consideradas eficientes por estándares internacionais. Ora, voltando aqui um bocadinho atrás, nós temos no fundo, adaptabilidade das empresas ao mundo, e este é um indicador que preocupa bastante, porque dado que o mundo muda tanto, podíamos mostrar muito mais indicadores, mas todos sabemos que tem havido muitas alterações no mundo, quer a nível tecnológico, quer a nível de comportamento dos consumidores, cadeias de valor. Quando temos uma adaptabilidade das empresas, e grande parte disto tem a ver com gestão, obviamente, muito baixa, obviamente que não nos podemos adaptar a este mundo. Portanto, o meu ponto é o seguinte, temos recursos e temos resultados. Os recursos até não são maus, temos boa qualidade de ensino, bons recursos humanos, boa tecnologia, os resultados não são assim tão bons. Entre os recursos e os resultados, aqui no meio eu penso que é a gestão. Certo? E acho que o grande problema, podemos sempre dizer que o problema é do governo, vem do governo, mas o governo não gera as empresas. E eu acho que muitas vezes o governo e políticas governamentais são usadas como bode expiatório para problemas que nós causamos a nós próprios. Acho que há um problema, primeiro problema que eu apontava em termos da gestão, a formação e upgrade skills. Não é visto como uma coisa necessária, formação e upgrade skills em Portugal. Estes indicadores que vos mostrei mostram isso. Posso-vos dar indicadores um bocadinho mais, digamos, anecdotal. Eu, quando estava no... Eu, como sabem, estive no IMD até há 2, 3 semanas, quase 10 anos. No IMD é uma escola de negócios que forma basicamente executivos de topo. E eu cheguei à conclusão que não havia praticamente executivos portugueses no IMD. Fiz umas estatísticas e cheguei à conclusão que havia 12 vezes mais executivos espanhóis, e não quero ir sequer a países muito diferentes, 12 vezes mais executivos espanhóis a irem ao IMD do que portugueses. Espanha é 4 vezes maior, portanto 4 vezes maior poderia fazer sentido, 12 vezes é um bocadinho demais. Depois eu pensei, isto é por causa do IMD, vamos ver outras escolas. Não, fiz a mesma pergunta a outros colegas de escolas de INSEAD e escolas americanas, os números são mais ou menos o mesmo. A diferença face à Espanha, tomando em consideração a dimensão das economias, é cerca de 3 vezes menos. Investimos cerca de 3 vezes menos em formação. Dados mais, se vos der agora dados mais empíricos em termos de empresas, quando se olha para relatórios e contas de empresas, vê-se exatamente o mesmo. Quer formação, quer investimento em R&D, estamos a 25% dos outros, ou seja, 2 a 3 vezes menos do que peers internacionais. Ora, quando pensamos nisto, num mundo dinâmico em que nós investimos pouco no futuro, os resultados são fáceis de explicar. Competências de gestão global são outros indicadores onde estamos particularmente mal colocados. Com o mundo global, focar apenas em competências de gestão que funcionaram no passado em mercados concentrados e nacionais não funciona.
E o terceiro ponto que eu apontava aqui na gestão tem a ver com a ambição e o governo das empresas. Grande parte dos problemas que temos observado em Portugal, em particular, começando pelas grandes empresas, mas isto afeta também as PMEs, tem a ver com o que eu considero uma má governação das empresas. Portanto, temos um grande conflito, ou tivemos grandes conflitos entre o que é de facto o interesse do gestor, que está à frente da empresa, que não tem nada a ver com o interesse dos acionistas. E, portanto, na minha opinião, não tem nada a ver com excessivo foco na criação de valor. Nós temos uma crise? Não temos. A crise que passou em Portugal e a falência de várias empresas de referência em Portugal não tem a ver com criação de valor, tem a ver com exatamente o oposto, que é os gestores não estarem empenhados na criação de valor para o acionista e estarem empenhados em apropriar-se de recursos em seu benefício próprio. Isto tem a ver também com a relação com o governo, porque muitas vezes, quando eu falo aqui em ambição, é muito fácil, e é mais fácil, obviamente, fazer trabalho simples no mercado interno, em que nós usamos relações pessoais ou usamos contactos a nível governamental e tentamos desviar, no fundo, recursos de setores transacionáveis para não transacionáveis e sobreviver com isso. É mais simples isso do que ir tentar vender os nossos serviços na Índia, na China ou no Médio Oriente. Obviamente que é mais fácil isto. No longo prazo isto não resulta muito bem, como vos mostrei nos dados. Há esperança. Eu acho que há muita esperança porque temos bons exemplos. Tenho vários case studies de empresas internacionais, desde setores mais fashion, como a Triunfo, a setores muito tradicionais, como a Volkswagen, que todos sabemos. A Volkswagen é uma fábrica que em Portugal tem elevada produtividade. Agora estamos a viver um problema na fábrica da Volkswagen, como sabem, mas em geral, nas últimas décadas, tem sido elevada a produtividade. Portanto, nós temos bons inputs, com qualidade de gestão, Portugal consegue, de facto, ter boa produtividade, consegue, de facto, ter bons rendimentos, consegue focar-se em trabalhos especializados e ter alto valor acrescentado, que, no fundo, significa haver alto rendimento para distribuir por todos. Também é sabido que portugueses a trabalhar em multinacionais são sempre considerados e recebem prémios, muitas vezes, de melhores gestores e outras coisas. Portugueses, portanto, não tem nada a ver com os inputs, tem muito mais a ver com como é que transformamos os inputs em trabalho, em output. O último ponto que eu queria falar é o financiamento. Financiamento, para mim, o problema do financiamento em Portugal tem muito a ver com a minha teoria da PISA. A teoria da PISA diz o seguinte, na minha visão é o seguinte, o típico empresário português prefere ter a PISA toda, pequena, em vez de uma fatia da PISA grande. Isto acho que explica tudo. Como é que eu mantenho a PISA toda? Ora, eu mantenho a PISA toda se for pedir crédito bancário. Se não abrir o capital a sócios. Mantenho a PISA toda. No entanto, a PISA nunca é muito grande. Nunca tenho grandes oportunidades de crescimento. 130% é o peso da dívida em percentagem do PIB. É um número elevadíssimo e preocupante, muito preocupante, porque nós estamos a viver um mundo de historicamente baixas taxas de juros. Portanto, estas taxas de juros que nós vivemos hoje em dia nunca foram vistas na história. Académicos que estudam esses temas têm muita dificuldade em explicar como é que nós vivemos neste mundo. O que se sabe é que isto não é normal e este mundo vai desaparecer. Quando este mundo desaparecer, nós vamos ter taxas de juros superiores e um aumento de 1% na taxa de juros, neste momento, com este peso de endividamento e com o peso que as empresas têm também de endividamento, pode ter efeitos catastróficos. Logo, é necessário diversificar as fontes de financiamento. Acho fundamental, não vou elaborar muito este tema hoje, mas será tema para outra ocasião, as empresas usarem muito mais mercados não bancários, mercados financeiros não bancários, e aqui não estou a falar apenas em saídas em bolsa, porque isso é um bocadinho utópico pensar que o nosso mercado bolsista vai ser uma bolsa, vai ser o Nasdaq no futuro, não é isso, mas há muitos mercados financeiros alternativos à bolsa de valores, como por exemplo emissão de obrigações ou estruturamento de produtos financeiros, que permitem financiamento não bancário e que aliviam vários dos problemas que empresas se deparam hoje em dia. Tem, obviamente, aqui para isto avançar, há coisas a fazer do nível regulamentar e há coisas a fazer do nível de incentivos, quer incentivos às empresas, quer incentivos à poupança, para poder fomentar a existência destes mercados não bancários. Ora, o papel do Estado, é o meu último ponto, antes de terminar. O papel do Estado, eu vou sumarizar o papel do Estado com este exemplo americano. Nós tínhamos nos Estados Unidos, em 2000, quando Bill Clinton deixou de ser presidente, um superávit de 230 bilhões. Quando Barack Obama tomou conta da Casa Branca, em 2009, o seu primeiro mandato, deparou-se, olhou para as contas e viu que tinha um buraco de 1.500 bilhões de dólares.
Isto era a cara de Barack Obama, isto é verídico, isto é a fotografia de Barack Obama na sua campanha presidencial para o primeiro mandato. A primeira fotografia que foi posta no site da Casa Branca depois dele receber os relatórios financeiros. Esta era a fotografia da campanha, esta é a fotografia que ele tem depois de olhar para os números. Portanto, na campanha ele era assim e depois de olhar para os números ficou assim. No meio houve alguém, obviamente, não é? No meio houve alguém, um presidente que até é republicano, não é? E que o presidente republicano acho que tem uma frase bastante interessante que é: há bastantes números, não é? Logo deve ser um orçamento. Bom, o que é o déficit americano? Mesmo hoje em dia, 600 mil milhões de dólares é o suficiente, é um número grande. Eu gosto sempre de pôr estes números mais em perspectiva. Portanto, se nós pegarmos nas 8 principais equipas de futebol europeias, isto significa que podemos comprá-las 185 vezes. Pronto, portanto, é um número, só para ter assim em perspectiva, dá para comprar 185 vezes as 8 melhores equipas europeias, garantimos a Champions League para os próximos 20 anos, é o que isto significa. Portanto, minha opinião sumariza-se a isto, este provérbio indiano que diz o seguinte: a economia indiana cresce principalmente à noite, que é quando o governo está a dormir. E, em resumo, o governo, acho que é exagerado o papel que se dá ao governo no crescimento de um país. É usado muitas vezes como bode expiatório e, na maior parte dos casos, o que eu peço e o que incentivo é que o governo crie condições para que as empresas possam fazer o seu trabalho. Há ainda algum caminho a percorrer. Alguns dos indicadores que vos referi antes têm alguma componente governamental ou regulamentar ou burocrática para resolver. Mas grande parte das coisas tem a ver mais com a questão empresarial. Quando olhamos para produtos do nosso dia-a-dia, as cadeias de valor internacionais são um dado adquirido. Um iPhone não é feito na China. Um iPhone, neste momento, é feito em 12 países diferentes, em que o IP fica grande parte ali, mas é distribuído por 12 países diferentes, e quem não perceber isto não está no mercado atual. Os consumidores têm muita escolha. Há muita escolha. Isto, olhando para o mercado dos vinhos, há muita escolha a nível mundial. Significa que os consumidores têm muito poder, e os consumidores têm muito poder e são muito seletivos. Portanto, se não se tem um comportamento a nível empresarial consistente com uma centricidade do consumidor a nível global, que exige, como disse atrás, modelos de negócio locais, é difícil. Tecnologia e transformação digital está a transformar e destruir indústrias, desde a indústria dos hotéis à indústria dos táxis. E os bancos não funcionam como antes, queiramos ou não. Desde a crise financeira, os bancos não são os mesmos que eram antes. Não têm capacidade de ser, a regulação é completamente diferente do que era antes, os bancos não são o que eram. Em resumo, há grandes alterações a nível de competitividade, fontes de financiamento e cadeias de valor. Estas alterações obrigam a skills globais. Investimos muito pouco em capacidade e gostamos muito mais de investir em hardware, ou betão, ou tijolos, mas tendemos, como empresários, a investir muito pouco em capacidades. E é tudo o governo? Não. Acho que há um importante papel a ser desempenhado, quer pelos empresários, quer por pequenas e médias empresas. Obrigado. Agora é a minha vez. Então, muito obrigado, Nuno. Excelente apresentação. Eu só espero que o Ricardo também seja sportinguista. Também é, pronto. Vamos ter 5-0 no próximo painel. Portanto, este painel é ganhador logo ao princípio. Acabei de perder a audiência. Peço imensa desculpa. Bem, vamos dar início ao debate. Eu espero que seja um debate bastante ligeiro e bastante informal. Podemos nos interromper uns aos outros, podemos falar abertamente, fazerem perguntas entre vocês também para me facilitarem o meu papel, que é sempre bom, para podermos aqui falar um bocadinho sobre estes desafios e pegando aqui também na apresentação do Nuno, acho que temos aqui muito por onde falar. Por isso, eu chamava já o Luís Filipe Pereira, Presidente do Fórum de Administradores de Empresas, quase dispensa apresentações, foi Ministro da Saúde, gestor de muitas empresas, a última delas, a EFASEC, e que hoje em dia, como eu disse, é Presidente do Fórum de Administradores de Empresas. O Nuno Fernandes, peço para se sentar ali, que já teve a fazer a apresentação, Dean da Católica Business School. Nuno Fernandes Tomás, 2 Nunos na plateia, tenho que ter cuidado a fazer as perguntas, ainda por cima 2 Nunos Fernandes, que é uma coisa, por dar um Tomás. O Nuno é hoje Senior Partner da Core Capital, uma empresa que ele fundou. É também administrador da Sogepok, foi até há algum tempo administrador da Caixa Geral de Depósitos. Teve também uma passagem pelo Governo, embora breve, como Secretário de Estado dos Assuntos do Mar.
E, finalmente, Ricardo Gonçalves Pereira, que é CEO da Unit Consulting e o seu principal sócio. É uma empresa que pertencia ao universo PT, que era PME Link. Exatamente. E que hoje em dia é uma empresa autónoma dedicada especialmente na consultoria na área das PMEs. Não me enganei, espero não me ter enganado. E, portanto, eu vou começar... Oi? Eu vou começar, está bem? Depois desligou aí. Eu vou pedir já desculpa porque eu estou com imensa tosse. Isto é tipo um ataque alérgico. E, portanto, de vez em quando vou ter isto. Não vai ser muito fácil. A minha voz está demasiado grossa relativamente ao que costuma ser. Luís Filipe Pereira, o Nuno Fernandes fez aqui uma crítica construtiva, mas não deixa de ser uma crítica à qualidade da gestão em Portugal. E que essa gestão é um entrave entre os inputs e o output, ou seja, que faz com que os nossos inputs não produzam o output que potencialmente poderiam produzir. Para quem lidera o Fórum de Administradores de Empresas, esta crítica à gestão é justa? Bom, eu estou de acordo que um dos principais problemas do país tem a ver com a nossa capacidade de utilizarmos inputs para obter resultados. Nesse aspecto, estou de acordo. No entanto, há aqui 2 ou 3 aspectos que eu gostava de acentuar e que acho que merecem maior atenção e que, de alguma maneira, não digo que o Nuno tivesse-os secundarizado, mas que não lhes deu a importância devida. Tem a ver com políticas públicas. Esta questão da gestão não se põe apenas no setor privado, põe-se no setor público. Eu passei a minha vida, tenho 40 e tal anos de trabalho, não digo quantos, mas desses 47 anos de trabalho, 10 anos passei no governo em três ocasiões diferentes e em 3 postos diferentes. Intervalado, nunca seguido, como é óbvio. E, de facto, nós temos um setor público excessivamente burocrático, não é por qualquer lei divina, é porque nos falta capacidade de gestão que podemos chamar políticas públicas. Dou-vos um exemplo prático, concreto. Enfim, a área da saúde, que é uma área que eu conheço bem. Na área da saúde, estima-se que de 15% a 20% de ineficiência é o que existe hoje em Portugal. Se pensarmos que Portugal gasta por ano cerca de 10 milhares de milhões em saúde, se tivermos uma economia de 20%, se tivermos uma ineficiência de 20%, melhor dizendo, temos 2 bi que poderíamos utilizar de outra forma. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a gestão. Por muito estranho que pareça, a nossa qualidade de dados médicos e os nossos profissionais, eu digo isto sem, enfim, não é por simpatia, porque acredito mesmo, são dos melhores, de facto, mas a nossa qualidade de gestão do setor público é muito fraca. E, portanto, este é um dos aspectos que fazem com que os inputs, outputs, digamos, tenham este aspecto. Deixem-me só aqui a dar esta imagem. Eu, quando cheguei ao Ministério, estou a dar exemplos práticos para ser mais inteligível para as pessoas que nos ouvem. Uma das coisas que eu fiz, porque eu sou economista, quando cheguei, foi de perguntar para metade da rede, que era a rede hospitalar, que me dissessem quais eram os inputs que essa rede tinha recebido, e era fácil de medir, era o que é que o Orçamento do Estado tinha dado aos hospitais, e quais eram os outputs. Outputs medidos de uma maneira objetiva, cirurgias, consultas, etc. E o que é que eu descobri? Descobri que grande parte dos hospitais, a velocidade em que cresciam os inputs não tinha nada a ver com a velocidade dos outputs. Havia até casos de hospitais que tinham aumentado os seus recursos, isto é, o Estado tinha-lhes dado mais dinheiro e tinham baixado a sua produção para a população. Isto é um problema de gestão. Aliás, eu várias vezes tenho dito isso, por exemplo, na área da saúde, eu estou só aqui a particularizar porque é uma área que eu conheço bem, mas já vou falar de outras áreas, é, de facto, um problema. O Nuno apontou outro aspecto de formação. Sim, mas... Porquê é que eu digo mais? Eu fui também, enfim, presidente de várias grandes empresas. Uma delas, a última, foi da EFASEC, mas outras, tem outras empresas. O que se passa é que, ao nível da utilização, por exemplo, dos recursos, ainda há pouco dissemos que temos qualidade da engenharia. E, de facto, nós temos uma engenharia do melhor que há. Eu tenho disso prova, porque esta última empresa onde eu estive era uma empresa de engenharia. Mas a questão é, não basta ter recursos qualificados. Temos que os utilizar para produzir resultados. E aqui também tem a ver com políticas públicas. Nós temos a esmagadora maioria dos nossos doutorados não nas empresas. Temos a esmagadora maioria dos nossos doutorados no setor público. Eu próprio tutelei institutos públicos quando fui estar no Estado da Energia e sei, não é crítica, mas isto tem que ser dito, a capacidade que esses institutos tinham, eu quase, não digo brincando, porque isto é demasiado sério para brincar, aqueles institutos só tinham inputs, praticamente não tinham outputs. Portanto,
é uma questão de gestão, mas o setor público aqui tem que ser mais eficiente, tanto mais que ele quase que absorve 50% dos nossos recursos. E, portanto, é bom lembrar que do nosso PIB, quase metade é do setor público. E temos um problema de fundo de gestão que tem a ver com gestão de recursos humanos. E é bom que isto seja dito de uma maneira clara, direta. Não estou a dizer que não há bons funcionários públicos. Claro que há bons funcionários públicos. Mas eu costumava ter uma frase, quando estava em funções públicas, que era esta. Em qualquer lado para onde eu ia, eu dizia quase a mesma coisa. Nada há de mais corrosivo numa sociedade se eu não conseguir distinguir os que fazem dos que não fazem e de não incentivar aqueles que se interessam daqueles que não se interessam. E temos que reconhecer no setor público temos muito poucas chances de fazer isto. Porque há uma igualdade no sentido pior do termo. Nós, no setor privado, já temos alguns aspectos que contrariam isto. No setor público, não. Mesmo algumas tentativas que foram feitas no setor público, e bem, para, por exemplo, avaliar as pessoas, pelo menos nos primeiros tempos, agora está um bocadinho melhor, apareciam resultados que eram 80%, era tudo muito bom ou bom. Eu, como gestor de empresas, nunca vi isso em empresas privadas. Portanto, é bom que nós raciocinemos nestes problemas e digamos que o setor público tem problemas graves de gestão de recursos humanos. Ponto 1. Ponto 2. Em relação aos aspectos empresariais, e um bocadinho que o João estava a perguntar se eu estava de acordo com essa crítica. A ver, a nossa malha empresarial é esmagadoramente de pequenas e médias empresas. Estima, são 97, 98% de pequenas e médias empresas. Dessas, 90% são microempresas. Vamos quantificar. Quando se diz micro, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de empresas que têm até 3 trabalhadores. Portanto, essas empresas respondem a quê? São necessariamente pequenas, respondem a estímulos. Estímulos que têm que vir do mercado e que têm que ver com políticas públicas, mais uma vez. Não estou a branquear a ineficiência que poderá haver no setor privado, pelo contrário, também existe, mas temos que ver que temos uma malha tão atomizada e essa malha tem que estar a responder a estímulos que lhes têm que ser criados. Só um dado. Portugal, até antes da crise, a sua percentagem de exportações no PIB era diminuta, 28%, 29%. Todos os países com a nossa dimensão, 7, 8, 10 milhões, têm percentagens de exportação no PIB de 70%, 60%, 70%. Depois, com a necessidade que a crise, digamos, agudizou, passámos para 40%, mas estamos longe ainda. Isto tem que ser um desígnio nacional. Esse tem que ser o principal objeto, um dos principais objetivos para uma política pública. Porque temos que dar formação. Claro que temos que dar formação. Mas uma pequena e média empresa, e torno a repetir, o nosso tecido empresarial é basicamente constituído de pequenas e médias empresas, não tem a estrutura, muitas vezes, para que o próprio gestor que está à frente, que está confrontado com problemas de sobrevivência, do dia-a-dia, de pagar salários, de ter alguém que se vá fazer a formação para um MD. Luís, mas podemos só dizer, eu sei que realmente é um problema. Nós sabemos que o problema das empresas, do facto das nossas principais empresas serem pequenas, estamos a falar de microempresas, PMEs, algumas com budgets reduzidos e que pensam apenas em sobreviver, muitas delas, e não conseguem estar a pensar em formação e investir em formação, quer dizer, nem é algo que nem sequer lhes passa pela cabeça. Mas se nós olharmos para as empresas, para as grandes empresas portuguesas... Eu já ia falar sobre isso. Nas grandes empresas portuguesas o problema é o mesmo, porque nós, nestes últimos anos, somos incapazes de criar campeões nacionais em qualquer área. Fomos incapazes, aliás, fomos capazes de destruir aqueles que potencialmente poderiam lá chegar. Portanto, o problema não é só das pequenas e médias empresas. Não, claro que não. E é o papel das grandes empresas de criar também um benchmark no mercado para todas as outras, não é? Porque se realmente nós tivermos modelos a seguir, é mais fácil, se calhar, convencer, não se calhar quem está numa microempresa, mas numa PME, que é necessário investir na formação dos seus trabalhadores. Sem dúvida. O ponto seguinte meu é o das grandes empresas. Fui para as pequenas e médias empresas. Eu não sei se alguém tem o telemóvel ligado, a gente está aqui a ter... Tem aqui... Luís, ponha em voo, ponha naquele modo de voo que é maravilhoso. O meu está em voo. E assim a gente está aqui só... Peço desculpa. Faz mal. Modo de voo. Pronto. Está resolvido. Quanto às grandes empresas, que é uma área, aliás, quando eu digo que a minha vida profissional se passou... 3/4 partes da minha vida profissional foi passada em empresas e iniciativa privada, grande parte delas. Portanto, eu também tenho a obrigação de ter, pelo menos, alguma ideia do que é que se passa nas grandes empresas. Mas já um primeiro aspecto. A cultura empresarial em Portugal tem déficits
mesmo nas grandes empresas. Começamos por uma picture, um quadro mais global. Nós há 20 anos, 25 anos, creio que foi só na década de 80, que tivemos uma economia que começou a ser privatizada. Nós temos 25 anos de distância entre que a economia começou a ter de iniciativa privada. Porque depois do choque de 74, eu não estou a dizer que foi mal, pelo contrário, acho que foi uma mudança positiva, mas a cultura empresarial como iniciativa privada, digamos que tem 20 e tal anos. Isto é importante. Depois, houve setores, durante muito tempo, isto é uma teoria que não é minha, toda a gente conhece, estou só a relembrar, como é óbvio, que tivemos também, numa área, uma prevalência das grandes empresas de bens não transacionáveis, de bens que não estavam no mercado, de bens que, de uma maneira ou de outra, tinham uma procura garantida. E isso tem efeito também, porque nós, nas empresas, só somos competitivos se tivermos estímulos do mercado. Se eu estiver numa empresa que tem um monopólio natural, ou pelo menos que tem uma procura quase garantida, a minha tentação, até porque estou pressionado para ter resultados, é, digamos, induzir a minha ineficiência nos meus preços, porque para a frente os clientes pagam de qualquer das maneiras. Eu só não consigo induzir e incorporar a minha ineficiência nos preços quando estou em mercado de competição. E, portanto, mais uma vez aqui, o que nós tivemos nas grandes empresas foi, por um lado, um grande desenvolvimento das empresas de bens não transacionáveis com mercados assegurados, digamos assim, pouco, digamos, a competição. Já o Porter, que é um autor já muito antigo, mas que eu continuo a dizer que tem algumas coisas muito, muito positivas, diziam que, de facto, só em ambiente competitivo é que nós podemos criar campeões. Não é em ambiente de proteção, é ao contrário, exatamente ao contrário. E podemos dizer que na economia portuguesa, só há 20 e tal anos, e de forma muito gradual, é que essa proteção deixou de existir. Isto criou também um espírito, não só nos gestores, mas também nos acionistas que condicionam uma certa encostar ao Estado. Portanto, todo este aspecto somado, digamos, interagindo entre si, explica em grande parte este nosso déficit em termos de qualidade de gestão. Porque há uma coisa que eu estou de acordo com o Nuno que ainda há pouco dizia. Nós temos excelentes pessoas, basta pensar que quando emigram e vão para qualquer outro país, têm os melhores resultados. A questão não é da qualidade dos recursos. O problema é, como em qualquer parte do conhecimento humano, a questão não é apenas ter recursos. Os recursos são um ingrediente. É como é que eu utilizo esses ingredientes para dar resultados. E esse é que é o aspecto crítico. Então, deste ambiente, e eu não aprofundei porque não quero monopolizar, penso que justifica em grande parte aqueles aspectos que referimos ainda há pouco. Nuno, eu ia dar a oportunidade ao Nuno para responder, se quiser aproveitar, e lançava também um desafio. No facto de nós, na qualidade dos inputs, nós realmente temos muitos inputs, e bons inputs, na área da engenharia, por exemplo, mas não existe, e ligando aqui às políticas públicas, uma má orientação do Estado em termos de ensino superior, daquilo que são as necessidades reais da nossa economia, em termos de recursos humanos e aquilo que nós produzimos. Eu não deixo de estar, quer dizer, eu vou pôr, por exemplo, na minha área, na área de comunicação social, a quantidade de licenciados em comunicação social que são despejados todos os anos no mercado que não os consegue absorver. E este é apenas um exemplo, mas há de certeza noutra área. Não há também aqui o facto de depois nós andarmos a produzir demasiados especialistas em áreas que não têm saída. Basta olhar para a questão dos enfermeiros também, que tiveram a maior parte deles de emigrar e trabalhar para outros países porque cá não encontravam soluções de emprego. Sim, João, estou 100% de acordo com isso. Acho que, em termos de políticas públicas, o papel do Estado que eu via aí mais importante é um papel de ajudar os estudantes ou os consumidores a terem informação. E aí o Estado falha a 100%. Não é? Porque, de facto, as universidades públicas, hoje em dia, são muito pouco transparentes, não há transparência sobre o que é que acontece no output, que é justamente o que é que acontece a esses jovens. Tenho familiares, e todos temos familiares, temos sobrinhos que estão a candidatar-se ao ensino superior, e mestrados e licenciaturas, e eu pergunto, esse curso tem saída? Há algum dado sobre saída profissional desse curso? E os sites das universidades, maioritariamente, não têm. Portanto, não se sabe o que é que acontece. Quando não se sabe, normalmente, é porque também não há muito bom resultado. Mas é logo um sinal. Mas, de facto, aí é que acho que sim. Porque isso é uma coisa que, centralizado, é muito mais fácil ter a informação do que um aluno individual andar a fazer essa busca. E eu acabo por dizer aos meus sobrinhos, já que não está dito, procurem no LinkedIn e coisas do género. Mas, quer dizer, toda a gente andar a procurar no LinkedIn informação não é eficiente. Isto era uma coisa que as políticas públicas deviam, de facto, fomentar, é a excelência. E concordo muito que muitas políticas públicas
públicas não fomentam a excelência na parte do setor público. As universidades são tratadas mais ou menos todas por igual, excelente ou não excelente, e tende a manter ineficiências do passado no ensino público. Concordo plenamente. E se calhar só responder a duas questões relativamente, que acho que concordamos na maior parte das coisas, relativamente, e a separar só em relação a PMEs e grandes empresas. Quanto a PMEs, nós referimos, e é verdade que em Portugal temos muito um tecido empresarial muito atomizado e muito pequeno. Eu, 15 anos a viver fora, comecei a olhar para o mundo e comecei a ver, de facto, isto é a realidade do mundo, não é? E se eu olhar para países, nós tendemos a achar que isto é uma coisa portuguesa, as PMEs, e que somos pequenos. Não é. Na Holanda, 97% das empresas são pequenas e médias empresas. Na Suíça, 97%. Quer dizer, é um número que é mais ou menos patente. Na Ásia é diferente. Na Ásia é um bocadinho diferente. Mas no mundo europeu, estamos mais ou menos na média. Não se pode dizer que em Portugal haja muitas pequenas e médias empresas comparado com os outros países europeus. Há algum papel do Estado aí a fazer? Penso que sim, que há, porque chega-se à conclusão, e muitos outros países estão a fazer esse papel, e nós não estamos a fazer esse papel, de perceber que para entrar nestas cadeias de valor internacionais e neste mundo globalizado há uma questão de escala, que é importante. E obviamente que empresas micro é muito difícil têm custos à entrada grandes. Mesmo na questão do financiamento, empresas micro têm dificuldade em obter financiamento, a não ser no banco que está ali à esquina delas. E, portanto, incentivar a concentração empresarial para obter escala de forma a competir internacionalmente, acho que é um papel que o Estado podia ter um papel um bocadinho mais ativo aí, ou pelo menos não desincentivar, que é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia o Estado desincentiva, o sistema fiscal desincentiva a concentração, porque os impostos são mais baixos, logo falando em impostos são mais baixos para pequenas e médias empresas do que para empresas grandes. Eu tenho um incentivo muito grande a ter poucos trabalhadores do que ter muitos trabalhadores. Há grandes incentivos errados nesse âmbito. Ainda às grandes empresas, estou 100% de acordo, mas novamente aqui eu acho que a questão de haver baixa concorrência, acho que é uma questão muito importante. A baixa concorrência na maior parte dos setores tradicionais em Portugal levou realmente a ineficiências que foram mantidas ao longo do tempo e passadas para os consumidores, de facto, porque essas ineficiências com a baixa concorrência e com a quase inoperância da nossa autoridade, autoridades da concorrência, não é apenas a autoridade, mas as autoridades da concorrência em geral, de uma forma lata, quase inoperância, significa que estas ineficiências se perpetuam ao longo do tempo. É verdade. Por outro lado, não quero deixar de salientar que há alguém que tem escolha sobre isto, e quem tem escolha sobre isso é o gestor que está à frente da empresa. O gestor que está à frente da empresa pode decidir: eu vou pôr os meus recursos a tentar ganhar contratos simples com o Estado, ou vou pôr os meus recursos a tentar ir lá para fora e vender lá fora. Obviamente que é mais confortável e fica mais na nossa zona de conforto e zona de interesse fazer isso. Eu vou-vos dar um exemplo pessoal que agora vivo, que agora mudei para tenho de gerir uma universidade, a Universidade Católica. É simples, não é? E eu vejo que isto se passa, e há pessoas que têm esta mentalidade. É simples chegar à Universidade Católica e dizer: o Estado é mau, nós vivemos em concorrência desleal, o Estado financia as outras universidades públicas e não nos financia a nós, estamos com a concorrência desleal e tudo isso. Isso é fácil, mas isso serve para nós estarmos todos aqui a chorar e choramos uns nos ombros dos outros. Ou posso dizer: é uma realidade, eu não vou conseguir mudar o Orçamento de Estado e dizer que o Orçamento de Estado tem que me dar o mesmo a mim que dá à Nova, ou isto que adorava, mas não vou conseguir fazer isso como indivíduo. O que é que eu consigo fazer como indivíduo, dadas as condições? E a minha forma é internacionalizar mesmo com essas barreiras. E, portanto, acho que há um grande papel do empresário aí de pensar, não chorar no Estado, mas pensar, mesmo que isto seja assim, o que é que eu posso fazer? Nuno Fernandes Tomás, com o projeto que agora lançaste e tens, que parece que casa perfeitamente com isto. São empresas que entraram em dificuldade, nomeadamente devido a uma série de problemas, mas de certeza muitos problemas de gestão. E o vosso objetivo é exatamente esse: é pegar nessas empresas, dar-lhes as competências de gestão para poder e para poder pôr finalmente a crescer, empresas com esse potencial. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer pelo meu convite e dizer que foi muito interessante ter ouvido logo ao início aqui o estudo do meu xará, Nuno Fernandes, só lhe falta o Tomás, e dizer que peguei em 2 ou 3 coisas que gostava de certa maneira, respondendo ao João, também fazer o link a estas. Gostei muito da expressão mundo a 2 velocidades, já ouvimos várias vezes, e eu aqui pegaria e fazia uma analogia para empresas a 2 velocidades, e já lá explicarei, que tem muito a ver com isso que o João acaba de me perguntar. Depois, pontos importantes que estão ligados: gestão com formação, como bem sabes, e é, aliás, a tua atividade, e financiamento e capital, e a tal teoria da PISA, que tem a ver mais com uma cultura dos empresários portugueses e com o mindset que nós assistimos há muitos anos.
Começando pelo princípio, eu gostaria de dizer, se estamos a falar dos principais desafios para as empresas para 2018, há um desafio que é transversal a todas, que é a questão que também falaste no teu estudo ou na tua apresentação, da adaptação que tem a ver com a gestão. Embora estejamos a viver todos uma fase simpática do ciclo económico, vivemos cada vez mais num ambiente de incertezas. É o Brexit, agora mais recentemente é a história da Catalunha, amanhã será outra história. Portanto, isto exige ainda maior versatilidade por parte das empresas, maior capacidade de adaptação. Dito isto, vivendo neste ciclo económico que é positivo, o que é que nós vamos ver nos próximos tempos? Vamos ver, com certeza, a confiança dos empresários traduzir-se em mais investimento. E é justamente isso também que necessita o nosso país, o nosso tecido empresarial. E é aí que eu toco no tema de empresas a duas velocidades. Porque vamos ter o tema do financiamento, que acaba por ser sempre um tema fulcral, como todos nós sabemos. E tendo em conta que, por mais que se fale, por mais que se tente vender outros tipos de financiamento, como falaste na tua apresentação, a maior parte dos empresários vai ter sempre a forma mais tradicional de financiamento, que é o financiamento bancário. E aqui, João, há esta questão muito importante. Se já existe uma assimetria enorme no tratamento de empresas de melhor saúde, quando comparado com empresas com menos boa saúde, para não ser negativo, esse fosse ainda está a aumentar mais. Porque, fruto que eu chamo do efeito funil, um pouco das políticas mais restritivas de risco do supervisor, como também focaste na tua apresentação, que têm que ser feitas, porque para não se cometer os mesmos erros no passado e os bancos ficarem nos seus balanços com o que nós hoje em dia costumamos chamar os NPLs e NPEs, que é outra forma de chamarmos às empresas em mau estado, é exatamente isso. Nós é que arranjámos uns nomes todos bonitos porque falou-se muito na perspectiva dos bancos. Mas o que estamos a falar são ativos, são empresas que extremamente alavancadas, com déficit de gestão, com déficit de capital. E este é o tema central. Para vos dar uma ideia, só para vos dar uma ideia, ao final de 2016, 6.500 PMEs tinham EBITDA negativo. Pior ainda, 29% das PMEs portuguesas tinham um interest coverage ratio abaixo de 1%. Não geravam EBITDA sequer para pagar juros. Esta é a realidade do tecido empresarial português. Portanto, o grande desafio do país, o grande desafio das empresas e da banca é aquele que se tem falado muito e entrou na agenda mediática, que é resolver o tema, eu chamo-lhe da regeneração, que é o nome mais bonito. Regenerar as empresas. Num país que se fala tanto e fez tanto, e bem, pelas startups, e bem, e há que continuar este caminho, devemos agora falar do restart. É o que temos que pôr na agenda. O startup já tem estado e temos feito uma série de coisas bem feitas. Agora é o restart. Porque, meus amigos, se no meio destas empresas todas, que são os tais NPLs, até NPEs, que é a verdadeira preocupação do supervisor, nós estamos a falar de empresas que, apesar de estarem extremamente alavancadas, apesar de terem déficit de gestão e de capital, terem estrutura de capitais desequilibrados, e há empresas que são economicamente viáveis. E são empresas extraordinárias. Exportam a grande parte da sua faturação. Portanto, qual é o esforço que o país tem que fazer? E tem que se centrar? É recuperar justamente estas empresas. Este, para mim, é o verdadeiro desafio de 2018. Porque toca no país, ao final do dia, toca nas empresas, toca na banca. Estamos a resolver um problema que interessa a todos. Portanto, temos que nos focar nestas empresas. E há muito para fazer. Tem que haver alguém que venha fazer isto. Por isso também, enfim, lancei um desafio a mim próprio em tentar ajudar a resolver esta grande temática, como ver que é o próximo grande desafio. E respondendo à tua pergunta, não sei se para já nesta primeira fase fui... Não, mas eu queria só aproveitar para lançar o desafio. Como é que se faz isso? Ou seja, é preciso resolver, estás a dizer, é preciso resolver, temos de fazer o restart, mas como é que a gente faz isso? Estamos a falar de políticas públicas, estamos a falar de políticas privadas, estamos a falar dos instrumentos já lançados
do suposto banco mau, que afinal é assim uma coisa que não é bem banco nem é mau, mas que lançado pelo Governo. Estamos a falar dos próprios bancos que têm de assumir uma maneira diferente de lidar com estas empresas e de lidar de uma maneira diferente com os seus NPLs, NPEs ou crédito mal parado, ou quiserem chamar. Como é que se faz, não é? Não é só dizer vamos resolver, mas como? Como é que a gente vamos lá resolve? ver. Eu acho que nisso ninguém pode criticar o Governo, porque acho que esta solução, ou pelo menos esta criação da plataforma de crédito, que foi anunciada há pouco tempo, vai num muito bom caminho, a meu ver, porque, de certa maneira, promove o conceito, que é um conceito muito importante, que já existe já há muitos anos. Lá está, não é preciso inventar a roda, na cultura anglo-saxónica, chamado London Approach, que é quando os bancos têm um problema em ativos de crédito, sentam-se todos à volta da mesma mesa para discutir esse problema, porque, como sabemos, a maior parte das vezes, grande parte das vezes, aliás, há estatísticas neste número, um crédito não está num banco só, está em vários bancos, portanto, os bancos sentam-se à volta da mesa, de certa maneira facilita todo o trabalho e depois esta plataforma tem, inclusivamente, como objetivo não só facilitar por estarem todos sentados à volta da mesma mesa, mas depois decidirem quais são as empresas que vale a pena apostar, ou seja, que são economicamente viáveis para promover a sua recuperação. Eu, da minha parte, acho que é muito importante haver entidades privadas que já existem para também trabalharem nesta solução. Uma coisa que é muito importante haver é aportar new money. É algo que até agora não havia, porque o new money, antes de... E com esta solução há new money? Na nossa... Na tua há, mas eu estou a dizer nesta solução do Governo, não há new money. Enfim, temos que esperar... Seja, não há dinheiro injetado. Estamos a falar aqui de uma coisa, basicamente uma plataforma para dizer aos bancos, entendam se vocês têm de salvar estas empresas, aquelas que são viáveis para salvar, devem salvar, entendam-se, falem uns com os outros e tomem uma... João, isso per se já é muito importante, na minha opinião. Muito importante mesmo. E depois vamos ver, porque o que nós sabemos até agora é o que se pretende, acabou-se de constituir a plataforma, acho que se está a percorrer um caminho no sentido certo. O new money pode ser de privados e depois até, inclusivamente, haver dinheiro público para também complementar o dos privados. Agora, está-se a percorrer um bom caminho, independentemente se gosta de criticar ou não. Eu acho que está-se a percorrer um caminho que é o certo. O new money é fundamental, voltando ao que há pouco estava a dizer, para a reestruturação. Para a reestruturação. Porque não há reestruturação, desengane-se quem acredita no contrário, sem new money. New money é para resolver problemas de estrangulamentos de fundo de tesouraria, de capex. É fundamental o new money para promover o que eu chamo regeneração empresarial, que é o nome mais bonito, que a mim, enfim, pelo menos é o nome que eu mais gosto, porque é fundamental. Não nos podemos esquecer uma coisa. A alternativa a isto, a uma solução desta natureza, era liquidar empresas. E isso, como é que nós poderemos defender isso? Porque estamos a falar de marcas, negócios, anos e anos de relações com clientes, com fornecedores e, no final do dia, postos de trabalho. Sim, mas estamos a falar, temos de salvar empresas que são salváveis, não é? Certo, há umas que vão ter que... Isso é evidente, aliás, tenho dito isso, como sabe, já há muito tempo. Agora, há muitas que são e devem ser salvas, devem ter uma segunda e uma terceira oportunidade, porque são economicamente viáveis. Vou dar um exemplo. Aqui há uns anos, já ninguém se lembra, não, também não foi assim há tanto tempo, a Vista Alegre passou péssimo momento. Reparem bem, eu quero ter morto ou ter deixado de morrer uma empresa como a Vista Alegre, que trata-se de um cluster, de uma marca internacional. E se não tivesse alguém que tivesse apanhado naquilo, a tivesse reestruturado e hoje em dia estar outra vez a performar? Tínhamos perdido know-how. Tínhamos perdido uma série de coisas que são muito importantes para o país. Portanto, eu acho que este é o grande desafio de 2018. Ricardo, tivemos a visão de quem já passou muito pelas empresas, não estou a chamar de velho, isso. A visão de quem está do lado da formação, do lado dos inputs, a visão de quem, mais financeira, mas de quem quer ajudar as empresas,
E agora penso que será possível dar-vos a visão de quem está junto às empresas e dos problemas que elas sofrem. É isto que as empresas pensam em informação, pensam apenas em sobreviver, pensam em resolver os problemas dos seus créditos. Quais são as grandes angústias de quem trabalha junto às empresas e das PMEs no dia-a-dia? Bom, então, antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite por poder estar aqui. Eu diria, de facto, o grande problema, ou de base, aquilo que nós nos deparamos no dia-a-dia, e isto é um desafio que é uma maratona e é de facto também um desafio apaixonante para quem está neste setor a trabalhar com as empresas, é mudar o mindset. O desafio é mudar o mindset e ajudar as empresas a pensar de outra maneira. E eu concretizo. O sucesso de uma empresa baseia-se essencialmente em 4 pontos: estratégia, pessoas, financiamento e execução. Na prática, para que isto funcione, exigimos, ou precisamos, essencialmente, talento, e o que vai definir a grandeza das empresas é a grandeza das pessoas que lá estão. Mas o que muda, de facto, o que faz a diferença, e aquilo que nós temos visto, nós temos um programa engraçado que lançámos, muito tendo a ver com aquilo que nós queremos fazer com as empresas, que é um programa chamado Heróis PME, que tem muito a ver com a nossa filosofia, que é aquilo que muda realmente uma empresa, de uma empresa medíocre, que só pensa no dia-a-dia em sobreviver, que se contente com crescimentos medíocres de 3, 4% ao ano, estou a chamar isto de crescimentos medíocres conscientemente. Estive agora recentemente num curso de gestão em que diziam crescimentos medíocres, era uma coisa abaixo de 10%, não chega tanto, mas 3, 4%. E curiosamente nesse mesmo curso, depois de 4 dias de formação, diziam, e em que esteve, basicamente, também só por curiosidade, para além de nós, da minha equipa de gestão, teve a equipa de gestão da Delta, teve a equipa de gestão do Scoturbo, teve a equipa de gestão da Transinsular, tiveram uma série de equipes de gestão, uma formação chamada Rockefeller Habits, muito interessante, e achei muito interessante porque a conclusão no final dos 3 dias, dos 4 dias, era: o que muda isto é o sonho. O que muda isto é o sonho. E na prática, o que muda a qualidade de gestão, o que muda, nós queixamos que os millennials não querem trabalhar, nós queixamos que as pessoas não produzem, nós queixamos que as pessoas... O que é que muda? É o sonho. E a grande diferença é, se nós conseguimos mudar o sonho do empresário, que digamos, claramente muito poucos, mas temos alguns cujo sonho é o enriquecimento pessoal, para o sonho de pensar globalmente, de pensar que o normal é que estamos no mundo. Que o normal é que estamos no mundo. Eu? Estabilizado? Obrigado. Que o normal é que estamos no mundo e que podemos utilizar justamente aquilo que são as nossas forças para sermos vencedores no mundo. Porque a realidade é que vocês perguntam a um português: porquê é que um português tem sucesso quando trabalha no estrangeiro? E porquê é que um português tem sucesso cá? Porquê é que há tantas empresas portuguesas textas a trabalhar para a Zara? Porque nós temos uma capacidade de adaptabilidade espantástica. Okay? Ou seja, fabulosa. Nós conseguimos fazer aquilo que é preciso hoje em dia, que é pequenas produções de elevada qualidade, muito rápidas, de uma maneira que muito poucos países conseguem fazer. E, portanto, esta capacidade de adaptabilidade é um dos nossos fortes. A nossa capacidade de trabalhar com qualquer tipo de não é um dos nossos fortes. Nós vemos, não é por acaso que temos o engenheiro que não temos, não é por acaso que tivemos os cargos internacionais que tivemos. Nós temos uma capacidade diplomática, temos uma capacidade de trabalhar com qualquer tipo de pessoas extraordinária. Okay? Pronto. E temos, depois, por causa disso mesmo, uma capacidade de mobilizar as pessoas para trabalhar em conjuntos extraordinárias. E é engraçado que depois, no estudo do Nuno, o que diz é o que é que falha? A adaptabilidade. O que falha, e isso também é o meu diagnóstico do que eu vejo no dia a dia, é o trabalharmos em conjunto. O que falha é o problema da pizza, prefiro uma pizza mais pequenina. Então, o que é que está aqui a falhar? O que é que está aqui a falhar? E eu diria que o problema são sobretudo 3. Okay? É um tema de foco, e eu diria que isso tem a ver também com política. Eu não me meto normalmente muito em questões políticas, gosto de ter as minhas opiniões, mas não me meto muito, não percebo muito, foco mais nas empresas, mas tem a ver com um tema de foco que é, os nossos indicadores todos baseiam-se muito em, e todas as nossas políticas de incentivo ficamos muito orgulhosos que nasceram 400 empresas novas por dia, 700 empresas por hora, 18 mil por minuto. Epá, fantástico!
isto, basicamente, o valor adicional criado para a sociedade destas 18 mil empresas novas que cresceram no último minuto, potencialmente é zero ou negativo. Okay? Pronto. O nosso foco tem que estar, naturalmente, como qualquer empresa que tem alguma capacidade e alguma ambição, no crescimento e na capacidade de vender. E aí eu diria que é, sim, um tema, eu não tenho a experiência e a senioridade que gostaria de ter neste aspecto para fazer uma análise, se calhar, do nível que deveria fazer, mas diria que há um tema, de facto, de foco nosso, que nós temos sempre a preocupação de fazer bem, temos a preocupação da engenharia, e isso é muito importante, e não estamos focados tanto em vender bem. Não estamos tão focados em crescer. Nós na prática, se repararem, marcas internacionais portuguesas, temos muitíssimo poucas. Muitíssimo poucas. Porquê? Temos produtos extraordinários. Porquê que não temos vergonha quase de dizer que isto é português? Agora cada vez menos, graças a Deus. Não é? Mas porquê que temos tão poucas marcas? Porque o nosso foco está em fazer bem e não em vender bem. A marca é fundamental, é que nós temos que vender bem. Okay? Segundo, porque eu acho que falta, de facto, e aí eu diria que é um tema de formação e é um tema, se calhar, de políticas e se calhar termos uma democracia moderna há relativamente pouco tempo, que é esta questão da visão de curto prazo ou meio a longo prazo. Okay? Nós só podemos aspirar a ter sucesso se, voltando aqui ao princípio da minha intervenção, se tivermos claro qual é o sonho e percebermos que isto é uma corrida de meio a longo prazo. Se calhar vamos ter que andar aqui às voltas, mas sabemos qual é o sonho. E sabemos exatamente onde é que queremos chegar. E, portanto, temos um tema de foco, temos um tema de meio e longo prazo e depois temos um tema que eu diria que as empresas, a maior parte das empresas precisam, sobretudo, de psicólogos. Okay? Pronto. Porque, na prática, o que nós temos é muitas vezes um problema de egos. Okay? E temos um problema de que, em vez de se valorizar o mérito, em vez de se premiar a performance, em vez de se tocar os indicadores certos e puxar as pessoas para os indicadores certos, estamos preocupados em quem é que tem mais poder, quem é que tem aquele grupinho, quem é que tem o outro. E isso mata as empresas. E nesse aspecto não seria exemplos como aquilo que aconteceu no calçado, principalmente? Não é? Eu todos os dias me espanto com aquilo que acontece no calçado, todos os dias. Eu dou sempre o exemplo do calçado. Mas acontece por causa de uma capacidade de associação enorme que pode ajudar a comatar o problema do ego. Completamente. É o problema do ego. Eu, por exemplo, acho, e já expressei isto várias vezes, que nós trabalhamos um bocadinho por fruto da nossa história, porque nós pertencíamos ao grupo BES e ao grupo Caixa, trabalhámos muito com bancos ao longo da nossa história. E eu não me canso de desafiar permanentemente os bancos a dizer este é um dos vossos papéis. E eu não tenho capacidade, como unit, como a minha empresa, de chegar num setor e agregar e pôr as pessoas mais relevantes do setor a pensar como é que vamos fazer melhor em conjunto, que é o que se conseguiu fazer no calçado. Uma Caixa Geral de Depósitos, um Santander, um Banco Popular, ou qualquer entidade destas, ou apoiados pelo Governo. Eu sei, por exemplo, existem várias iniciativas da Presidência da República neste sentido, que eu tenho acompanhado, mas isto parece-me completamente fundamental e é justamente este tema de poder trabalhar melhor em conjunto, aproveitando os pontos fortes de cada um e até perceber que a diversidade é uma riqueza. Isto é uma coisa que nós temos todos na teoria, mas na realidade o diferente assusta-nos um bocadinho. Mas perceber que nós, o facto de termos pessoas diferentes e necessidades diferentes de intervenientes no mesmo setor é uma riqueza. Isto, para mim, seria o crítico, nomeadamente no tema da marca. Aliás, a marca Portugal, para mim, é um excelente exemplo disso. A marca Portugal, neste momento, está na moda. Eu rimo. A semana passada estava numa conferência em Madrid e eu vi o Richard Branson, estava a falar de várias coisas, ele dedica-se hoje em dia, sobretudo, à caridade, e estava a dizer, a essa altura, da questão das políticas de droga. E nós estávamos ali, de facto, com os portugueses, mas era em Madrid, portanto, não tinha nada a ver com Portugal, e ele diz, há aqui um país ao lado que tem um excelente exemplo de combate com a política de droga. E disse, até nisto, até na política na droga, estamos neste momento na moda, quer dizer, porque é impressionante, porque nós, desde o europeu, a Eurovisão, ao turismo, ao imobiliário, estamos de facto na moda numa série de aspectos. Claro, porque houve peças muito bem feitas, e depois houve esta capacidade de surfar a onda de uma série de empresas, do governo, dos bancos, de uma série de entidades, e aproveitámos isto. E isto é o tema, ou seja, eu vejo muita vida, tanto a nível pessoal como a nível empresarial, em que o importante é estar numa espiral positiva, num ciclo positivo. Porque quando se entra na espiral negativa, tudo é negro. Quando se entra na espiral positiva, tudo acaba por funcionar. E eu acho que a lógica de uma empresa ou de um setor tem que ser muito o que é que nós temos que fazer para alinhar interesses
E como é que aí... se pode aproveitar essa moda? Porque nós estamos na moda é um facto, quer dizer, nós vamos a qualquer lado e eu contacto muitas vezes com pessoas estrangeiras, normalmente com empresários, gestores, etc. Eles dizem, alguns fazem uma pergunta muito simples assim, mas diga-me lá o que é que se passa em Portugal. O que é que vocês fizeram agora? De repente, eu vou a qualquer lado, só me falam de Portugal. Eu estou em Hong Kong, falam de Portugal, eu estou no Dubai, falam de Portugal. O que é que se passa em Portugal? Não é? E quando me perguntam isto, eu tenho grande dificuldade em responder o que é que se passa em Portugal, porque a verdade é que não se passa nada, no sentido diferente do que se passava antes. Não é? Uma das coisas que me ajuda a pensar aí é a diferença entre a medicina chinesa e a medicina ocidental. Que é, a medicina chinesa sabe que, ao pôr aqui a agulha, eu vou ajudar o Nuno a não ter dor aqui neste músculo. Não está muito preocupado do porquê. Nós somos europeus, somos muito cartesianos, mas a medicina chinesa, se há 5.000 anos, põe aqui a agulha e o Nuno fica todo satisfeito, eu não tenho que me preocupar o porquê. E eu não estou muito preocupado, sinceramente. Claro que é bom analisar e aprender e avaliar, mas isto é muito... Não, vamos aproveitar esta onda. Eu aproveitar a onda, eu acho que é isto, ou seja, tem a ver com o discurso muito mais focado no crescimento e muito mais focado em termos boas empresas com qualidade. Isso tem a ver com políticas públicas, tem a ver com regeneração, tem a ver com muito melhor formação, tem a ver com melhor qualidade de empresários, tem a ver com a promoção do mérito também no setor público, e nós temos capaz de avaliar e dizer às pessoas, não, se trabalhares bem, estás não só a fazer o mais importante, que é sentir-te bem contigo próprio, porque estás a fazer um bom serviço ao país, mas também tens direito a mais uma remuneração, porque o Estado reconhece que tu estás a trabalhar bem. Isto para mim é fundamental. Portanto, e há estes alinhamentos todos, que é um bocadinho todos pensarmos no crescimento, todos pensarmos nesse sentido, no bem comum, mas no bem comum que é, para todos é bom que a marca Portugal se promova, mas também é bom que, se nós tivéssemos cá uma excelente marca é extraordinário como nós temos um setor do calçado, como temos, e não temos uma grande marca de calçado. Era ótimo para todos se tivéssemos uma ótima marca de calçado. Não temos uma excelente marca de cortiça. Mas não temos capacidade para ter uma grande máquina de calçado, quer dizer, temos de pensar dada a maneira como o setor empresarial, e a maneira como o setor empresarial está formado, não temos a capacidade para ter essa grande marca de calçado, não é? Não conseguimos criar uma Inditex da vida, se calhar não estou a dizer que não... Sim, eu discordo. Mas pronto, está bem. Mas há quem tem... Nós não conseguimos criar nenhuma, não é? A nossa última grande marca internacional foi a Simpor e acabou. Mas vejam, as grandes marcas italianas são assim tão boas, são assim tão melhores do que os nossos produtos, são assim... Porquê que se vai a qualquer... Tem mais escala apenas disso? Porquê é que nós não... Tem mais escala? O país em si é um bocadinho maior, certo? Mas a escala... Esse tema da escala também é um tema que eu há uns anos também ia na cantiga de coitadinhos, somos pequeninos, nosso mercado. Eu lembro de ver um artigo sobre uma pessoa, ou sobre um gestor até, que tinha deixado de trabalhar e dedicou-se 3 anos a escrever a biografia de um senador americano e depois, com base nisso, viveu mais 5 anos. Ou seja, teve 8 anos a viver à conta de um livro, de escrever um livro de um senador. Isto em Portugal, isto em Portugal era impossível por causa da questão da escala. E nós pegamos na questão da escala. Mas a escala no nosso país é extraordinária por uma série de coisas. Nós vemos, um país que eu adorei visitar, por exemplo, e que me serve de exemplo em muitas coisas, porque aprendi imenso lá, foi a Islândia. A Islândia tem 300 mil habitantes. 300 mil habitantes. E de certeza que tem um problema de escala. Ou eles não se preocupam com isso? Não se sente. Mas é que o calçado preocupou-se com isso. Mas é assim, e ao criar o Portugal Shoes foi exatamente isso. Foi para conseguir suprir o problema da falta de escala. E eu acho que funcionou perfeitamente. É verdade. Eu não vejo grande problema em nós necessitarmos de uma grande marca de calçado se nós temos um brand internacional que se chama Portugal Shoes. É que a questão é um bocadinho como o vinho. Para um americano que não percebe nada de vinho e compra um vinho, ele não lhe interessa se o vinho é francês ou se é um bordel. Ele sabe o que é um bordel. Mas depois quem é produtores de bordelos há centenas de milhares. Não é? Mas como é que, por exemplo, no azeite nós não temos isso? Ou seja, o azeite, a nossa qualidade de azeite, quando dizem, conheço os detentores comerciais dos dois principais, e os dois me dizem, em todos os concursos nós temos um azeite extraordinário. Mas na prática vai-se a qualquer aeroporto que se vê lá o azeite italiano, que é supostamente o melhor, ou o espanhol, que até anda a comprar azeite cá em Portugal, e fazem eles muito bem, se é bom para o negócio deles, e depois dizem que o azeite espanhol é melhor. Ou seja, a questão é, até pode ser Portugal Shoes, isso é uma marca em si. Portugal é uma marca em si. Okay? Pronto. E até pode ser Portugal Wine, até podem ser outro tipo de marcas. E eu não vou tanto dizer, não, agora temos que obrigar as empresas a trabalhar em conjunto. Eu achei interessante, comecei a carreira numa empresa coreana,
E achei interessante, de facto, o modelo de desenvolvimento e crescimento dos gigantes coreanos foi, de facto, muito definido a partir do Estado. De facto, tinham lá os 7 chaebols e, a partir daí, agora 7 famílias, agora cresçam. Pronto, e é um modelo. Mas nós, neste momento, não estamos nessa fase. Não, ou seja, não é, vamos lá unir empresas à força. A nossa conversa está tão boa, que só tenho aqui dedos no ar, eu quero falar. Mas interrompam à vontade, a gente está aqui à vontade numa conversa, podes interromper. Nuno, querias dizer algo? Queria dizer que concordo bastante com o que o Ricardo acabou de dizer dos egos, e agora surgiu-me isto, mas não sei se isto tem algum valor ou não, mas o setor do calçado eu acho que funcionou bem, não é? E temos que pensar porque é que funcionou bem realmente no setor do calçado, que é sempre dado como exemplo, e porque é que não funciona, por exemplo, noutro setor, como é o setor dos vinhos, não é? Porque a realidade é que os nossos vinhos são bons. Há 10 anos que andamos a ganhar, temos um vinho nos top 3, top 2, ou o que é que seja. Temos prémios de muito bons vinhos. A realidade é que eu falo com pessoas da Walmart, ou da Tesco, ou do Carrefour, e pergunto-lhes quantos vinhos portugueses é que vocês vendem, e eles dizem que vendemos 12 vezes menos do que vinhos espanhóis. E pergunto porquê? Qual é a razão? E eles dizem, porque não tem escala. Porque nós não podemos comprar 100 mil garrafas, 200 mil garrafas. Ora, aqui acho que o problema dos egos é capaz de ser algo interessante, porque o que vejo, pelo menos no mundo dos vinhos, com exceções, há obviamente exceções, como a Sograp, mas no mundo dos vinhos associa-se hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que vêm ter comigo muito orgulhosas de terem o seu vinho e de terem a sua quinta. Super orgulhosos, e produzem 200 mil garrafas. Ora, 200 mil garrafas não serve para entrar em nada. Certo? Serve para, portanto, apela ao ego, mas não apela à criação de valor. Pronto. E agora nós queremos pensar, queremos um país que apela aos egos ou queremos um país que apela à criação de valor? Pronto, é isso. E aqui, novamente, acho que está na mão do empresário e não está na mão do Estado. Não é o Estado. O Estado pode falar um bocadinho de concentração empresarial, mas no fundo não pode obrigar os empresários do setor do vinho a fundirem-se. Não pode. Luís. Bom, rapidamente. Ainda há pouco, quando começámos esta conversa, a pergunta que penso implícita era por que estamos assim? Portanto, isto é diagnóstico. E aquilo que eu tentei fazer foi o diagnóstico. Talvez que seja bom agora falar um bocadinho, já que os meus colegas alguma vez, de alguma maneira já o falaram, mas o que é que podemos fazer? Eu estou muito de acordo que o elemento humano é absolutamente decisivo. Eu também sou um dos fervorosos partidários daquela expressão, o caminho faz caminhando, não é estar à espera do Estado. Mas isso não implica que não tenhamos presente que esse é um dos nossos principais constrangimentos. O outro é a gestão e tem a ver com o elemento humano. Muito bem. Ainda há pouco, esse elemento humano, porque é que nós em Portugal temos belíssimos exemplos? E eu acho que é de continuar e de aprofundar. Mas o nosso problema não é ter exemplos. O nosso problema é estender isso a toda a malha empresarial. A nós, até intelectualmente, assim, fica-nos bastante, é muito gratificante dizer temos aquela empresa, temos o calçado, que são exemplos ótimos. Só que o nosso problema não é esse. O nosso problema não é ter exemplos. O nosso problema é como é que espalhamos isto por todo o tecido empresarial. E esse é que é o problema. E isto aponta para o que fazer. E aqui, já agora só um aspecto um bocadinho mais conceptual, mas eu, enfim, sou o homem da estratégia. Durante muitos anos dei aulas na universidade e hoje estou a dar no mestrado da estratégia. Estou muito de acordo com a sua ideia de que, aliás, clássica, que numa empresa, estratégia, operações, pessoas, financiamento, foi o que disse. Mas uma interrogação. Mas porquê é que há poucas pessoas que têm esse sonho? Todos os centenas de milhares de empresários que nos pensam em as empresas são preguiçosos, não pensam nisto. Porquê? Aqui é que começam as perguntas, ajudam a tentar racionar. Porquê é que há só meia dúzia de exemplos que são meritorices, são muito meritórios, excepcionais? O nosso problema não é esse. Porque nós, de facto, não temos, os estímulos não são suficientes para que essas pessoas possam, digamos, tentar ter um caminho como o seu. Eu até estou à vontade para dizer, se calhar, enfim, na última empresa, não eu, a equipa e comigo, mas não eu, mais a equipa, mas numa empresa que vendíamos 370 milhões de euros num ano, números auditados, e passados 4 anos estamos a vender 1.000 milhões, um bi. 70% fora do país, em confronto com as grandes multinacionais do país. Uma empresa portuguesa. Bom, eu lembro de ter feito roadshows nos Estados Unidos, na Costa Leste, a pergunta que fazia eram as portuguesas. Porque a qualidade da nossa engenharia. Eu tive engenheiros com 20, 30 anos, nas grandes utilities americanas, São Francisco, Flórida, a falarem diretamente com os séniores das utilities americanas. Bom, a questão aqui é como é que nós podemos alargar esses exemplos. E aqui, mais uma vez,
há 3 ou 4 aspectos que são decisivos. Um já falei, que é o aspecto das políticas públicas. Uma coisa é o Estado criar o grande environment, o grande quadro dentro do qual as empresas se vão posicionar e vão atuar. Não estás a falar sempre em grandes agregados, mas fala em coisas concretas, mais práticas, que são muito sensíveis às empresas. O Nuno disse muito bem que não é apanagem de Portugal, não é característica apenas portuguesa, temos 97% de pequenas e médias empresas. Mas se calhar a apanagem de Portugal, o prazo médio de cobrança, o prazo médio de pagamento às pequenas e médias empresas ser de variadíssimos meses, para não dizer mais. Isso é um problema. E isso é um problema que as pessoas sentem no dia a dia. O problema da burocracia também não podemos estar, digamos, a secundarizá-lo. Outros aspectos bem concretos. Eu agora costumo muito falar das grandes linhas, falar de coisas bem concretas. Por exemplo, as nossas pequenas e médias empresas, um dos grandes problemas que têm é o problema da capitalização. As políticas públicas, um exemplo prático, agora está-se a tentar mudar isso. Mas durante anos foi assim. Eu, se vou buscar dinheiro à banca, por exemplo, posso pôr isso no meu P&L, posso pôr isso na minha conta de exploração, porque os juros são dedutíveis na minha conta de exploração. Mas se eu puser suprimento, só for no capitais próprios, não tenho as mesmas facilidades. São políticas públicas. Por outro lado, porquê é que há só uma dúzia de pessoas que têm o sonho? As outras pessoas não sonham. Mas porquê? É um problema de formação, mas é um problema de estímulos. Vem de fora para dentro. Ainda há pouco, não tem toda a razão, grande parte disso concordo com ele, mas ainda há pouco disse uma coisa que é, a qualidade da gestão tem de se preocupar em que ter projetos de gestão, foi estas palavras, mas foi um bocadinho esta ideia, é um lugar de optar pelo mais fácil, de ter rendas ou ter, digamos, rendimentos assegurados nas empresas que têm a procura assegurada. 9/10 das pessoas fazem isso, porque é o estímulo natural. As pessoas mudam. Não fazem também porque é o mais fácil? É claro que sim. Não é um estímulo natural, é o mais fácil. Não, natural. Se eu tiver alguém do Estado que me dê ali uma renda todos os meses, eu tenho que me preocupar a sentar. Não, atenção. Posso ir jogar golfe todos os dias, mais vale rico com saúde do que pobre. Tomou a palavra natural no sentido exatamente oposto àquilo que eu queria dizer. As pessoas, obviamente, quando perante escolhas têm resultados de uma forma mais fácil, optam por uma maneira mais fácil. Bem, isto é da natureza humana, não estamos aqui a... É preciso modificar isto, isto é um diagnóstico. Que eu esteja de acordo com o diagnóstico, não estou. Há que distinguir entre aqui a noção de diagnóstico e de ação. Claro que temos que modificar isso. E a pergunta que vem a seguir é, mas como é que modificamos? Claro, é com declarações bonitas, dizer, nós temos que ter as melhores empresas, nós temos que ter marcas. Está bem, ok, como? Como é que se faz? Como é que se põe no terreno? E exatamente essa pergunta que eu queria passar ao Fernandes Tomás, quer dizer, é muito bom a gente dizer assim, é preciso estímulos para a gestão, é preciso obrigar as pessoas a sonhar. Não é? Mas nós não basta darmos comprimidos. Como é que nós, de repente, entramos dentro das empresas têm uma gestão, algumas delas familiares, que ainda não falámos disso da questão das empresas familiares em Portugal, que é um tema. Como é que se chega ao pé dessas empresas e assim, vamos lá resolver isto, vamos crescer, vamos nos associar, vamos fundir com o vizinho do lado e criar aqui uma empresa maior. Como é que se obriga a fazer isso? Não se pode obrigar, a não ser que se compre a empresa ou se tome conta da empresa. Não é? Isso seja acionista. Também passa por aí. Okay. Também passa por aí. Passa também por haver um controlo acionista para, de facto, ter influência na gestão, que é fundamental, e trazer management teams para dentro dessas empresas. Eu acho que, enfim, nós falamos muitas vezes de gestão familiar. Há belíssimos casos de gestão familiar. Eu, para mim, preocupo muito mais com a estatística de 70% das PMEs a serem geridas com pessoas com menor, enfim, de 9 anos de escolaridade, do 9º ano de escolaridade. Isso, para mim, é que é uma estatística bastante preocupante. Não é a gestão familiar, porque há belíssimos casos de gestão familiar, pois, obviamente, também há casos de sucessão que nós sabemos que também são complicados. Há um pouco de tudo pelo nosso tecido empresarial. Mas isso também é noutros países. Não é exclusivamente português esse problema. Agora, o que nós temos que saber também é trazer quadros, e nós temos quadros, já falámos aqui todos. Nós temos pessoas muito competentes, então hoje em dia, tendo em conta os movimentos de consolidação que nós vemos em vários setores, não só no setor da banca, como também empresas que, infelizmente, por uma razão ou por outra, têm vindo a desaparecer ou desapareceram, há belíssimas pessoas que trabalhavam nessas empresas e trabalhavam nos bancos que estão preparadas para enfrentar um desafio de gerirem estas PMEs.
desde que estejam incentivadas para o fazer. E a forma mais inteligente de os incentivar é claramente haver um equity, enfim, uma cenoura, como eu costumo dizer, numa linguagem mais corrente. Isso pode ser pensado num plano de opções, pode ser, enfim, há várias maneiras de estruturar essa questão. Aliás, quando há pouco me perguntaste como é que se faria esta regeneração, talvez eu não tenha sido bastante explícito. Era, sobretudo, com dois fatores. O new money para fazer a reestruturação e management teams. Agora, vamos lá ver. Muitos destes empresários que constituíram estas PMEs são pessoas de grande valor, porque não só foram as responsáveis por ter criado a empresa, são as pessoas que abriram mercados nos momentos mais difíceis, portanto são pessoas que continuam a ser importantes para a vida da empresa. Têm que ser apoiadas por outros tipos ou outros modelos de gestão, eu diria, mais sofisticados, talvez não seja a palavra mais feliz, mas é próximo disso. Tendo em conta, há pouco, o tema do imobiliário e turismo, aliás, tinhas mandado o e-mail, que é outra coisa que eu tenho observado. Nós estamos, de facto, como os espanhóis dizem, de moda. Basta atravessar a fronteira, Portugal está da moda. E é isso que temos visto. Há uma série de investidores que andam a rondar Portugal. O problema tem sido também que há pouco o Nuno tocou assim em passa na sua apresentação, que é a questão da cultura. Porquê? Se nós sabemos que há investidores interessados em comprar determinados, ou pelo menos entrar em determinados setores, fora do imobiliário de turismo, porque, mais uma vez, espero que não cometemos o mesmo erro e afunilemos só para um ou dois setores e depois haja eventualmente uma bolha, porque os mercados são assim, tudo o que sobe, desce. Só se tenha apostado num setor, acho que era muito importante para a economia portuguesa alastrar isto a outros setores, como há pouco falávamos. E uma coisa muito importante é haver a tal cultura por parte destes empresários. Porque as boas empresas que nós temos em Portugal não têm que necessariamente vender a maioria do capital. Mas pelo menos talvez abrir uma parte do capital. O que eu tenho ouvido muitas vezes como queixas de investidores estrangeiros é: nós vamos lá, vamos ver targets, alvos, para entrar e ter uma posição, inclusive às vezes, minoritária. E é o não, claro, não querem ouvir. Também pela questão da cultura. Muitas vezes não se pretende transparência, não se pretende partilha de gestão, não se pretende... E, enfim, e não estou a falar necessariamente, reparem, um end, como tu há pouco disseste e bem, é os IPOs, os famosos IPOs. É sempre a beleza, mas não tem que ser por IPOs. Não temos que ir pela parte mais romântica e bonita do filme, que é terminar num IPO. Há vários modelos, como tu há pouco referiste também, Ampassa, de entradas de investidores que o único objetivo que têm é também fazer crescer esses negócios. E isso é um tema central também para as nossas empresas. E essa questão da cultura é uma questão que, na minha área, nós vemos muito. Quer dizer, quando muitas vezes nos criticam à imprensa em geral, aos meios de comunicação, porque vocês não falam tanto dos bons exemplos que nós encontramos na economia, há tanta coisa boa a acontecer. Dizem, nós não falamos porque as empresas não querem falar. Não querem. As empresas não querem aparecer, não querem ser tidas como bons exemplos. Primeiro, porque têm medo que no dia seguinte o fisco lhes bata à porta para fazer uma auditoria, porque está a correr tudo bem. É verdade. Porque não querem que os bancos lhes exijam mais juros sobre o crédito que têm ou que os seus clientes lhes exigem maior desconto naquilo que vendem. E, portanto, preferem ficar calados. João, como sabes, desculpa interromper. Eu não posso interromper o moderador, mas já conheces, eu gosto de fazer este. Muitas vezes tive essa conversa contigo. E porquê é que vocês não, de facto, vão procurar? Porque nós temos empresas extraordinárias e passam completamente despercebidas. Mas o facto é exatamente isto que tu disseste. Muitas conversas tive com empresários que eles me dizem: Nuno, eu não quero aparecer. Eu estou muito bem assim. Portanto, não querem correr nenhum tipo de risco, alguns daquilo que tu falaste, depois há outros tipos de riscos. Eles preferem se manter quase num anonimato. Agora, são empresas extraordinárias, em alguns setores, fantásticos.
E perguntava para passar ao Ricardo exatamente porque isto é uma questão de marketing, não é? Porque eu acho que nós temos muitas deficiências em gestão, é verdade, mas no marketing então devemos ser os piores do mundo. É por isso que a questão nós não conseguimos, é aquilo que diz, não sabem vender, não é? Nós não sabemos vender. E em termos de marketing, quando alguém aparece que é um bocadinho mais afoito em termos de marketing, aparece logo já se começa a apontar logo os defeitos, não é? Tipo, se alguém aparece com algum sucesso, não vem aquela inveja portuguesa, dizer, bem, só conseguiu porque não sei o quê. E a questão é exatamente essa. Mas as pessoas que mais, ou que melhor souberam vender, tendo alguma coisa exatamente para vender, e um bom produto para vender, são aquelas que às vezes chegam mais longe, quer pessoas, quer empresas. Notas um bocadinho essa dificuldade nas empresas, a questão do marketing. Existe ou não essa preocupação por parte dos empresários? Para quem está nas PMEs? A primeira questão é, eu acho que a tendência neste momento é claramente positiva do ponto de vista de consciência. Eu acho que só este tema que foi referido há pouco, da questão da importância do exportar, é um princípio, é um tópico entre muitos, mas só isso já abriu a cabeça de muita gente. E até de uma forma como foi posta, que é quase exportar ou morrer. Pronto. Que em alguns casos foi um bocadinho excessivo, em outros casos não, mas a realidade é que, do ponto de vista nacional, era um bocadinho isto, e é ainda um bocadinho isto. E essencialmente por isto, ou seja, porque quando eu falo do tema do sonho e quando falo do tema do marketing, é porque a mim me custa, sinceramente, ver contactar com empresas no estrangeiro que não têm melhor produto. Eu há 3 semanas veio cá uma empresa de tecnologia americana, pediu para falar comigo, sentámos e fomos almoçar. E eu perguntei, o que é que tu fazes? Eu faço marketing digital e começou-me a explicar, não sei o que, disse, mas isso eu conheço não sei quantas empresas cá em Portugal que fazem isso melhor. Então, e o que é que fazes lá? Nós só estamos especializados aqui nisto e tal, não sei o quê, e somos fantásticos, fazemos isto, aquilo. Eu comecei a pensar, conheço não sei quantas empresas que fazem isto, mas que não são capazes de dizer com tanta clareza que são fantásticos. E este homem, porque acreditava que o seu produto era fantástico, o seu plano, e aí voltamos a outra dimensão do mercado, mas o seu plano era muito simples. O IPO, e portanto eu estou na Europa a comprar empresas porque eu tenho, a minha faturação são 8 milhões por ano, a nossa dimensão, 8 milhões por ano, e no espaço de 3 anos comprometi-me com um banco de investimento americano a passar para 150 milhões. Tenho quem me financie isto, porque só com 150 milhões é que tenho dimensão. Mas ele ia fazer isto, estava a passear pela Europa, não é? E a comprar empresas. Porque acreditava que o seu produto, que era um produto de marketing digital, que no fundo é uma integração de plataformas, nada de extraordinário, quer dizer, um bom produto, mas nada de extraordinário, era suficientemente bom para fazer uma série de outras coisas. Pronto, quando eu digo, portanto, o tema do sonho a primeira coisa é nós temos que acreditar em nós. Mas depois, para mim, as coisas só podem também funcionar se realmente for havendo um alinhamento. Ou seja, se nós conseguirmos, tal como começámos a falar da importância da exportação, ir introduzindo outros temas como, e isso tem a ver também com os meios de comunicação social, tem a ver com a política, tem a ver connosco empresários, com o tipo de discurso que nós fazemos, que é dizer, não, nós somos realmente bons, mas temos que aprender a vender-nos melhor. Se o foco for posto não em criar novas empresas, mas em fazer crescer as empresas que nós cá temos, e todos nós, quando vamos lá fora falar dos bons exemplos portugueses, ou cá dentro falar dos bons exemplos portugueses, procurar estar ao lado delas, ajudá-las a crescer e perceber que é sobre o crescimento das boas empresas que crescemos todos. Portanto, não é mau que o meu parceiro cresça, é bom que o meu parceiro cresça, porque eu vou atrás, se eu sou parceiro, vou atrás. Portanto, esta mentalidade é o que tem que mudar. Eu acho que há depois aqui um tema mais conceptual, se quiserem, mais genérico, que é o tema de qualquer cultura, como qualquer pessoa, tem uma personalidade e qualquer personalidade tem o lado positivo e o lado negativo. Pronto. Nós temos, de facto, uma cultura, eu acho, uma cultura de, a que chamo de medo, é uma cultura de humildade. Pronto. A humildade tem a grande vantagem de que somos muito tolerantes, porque como nós pensamos que os outros são melhores do que nós, acolhemos sempre os que vêm de fora como pessoas extraordinárias. Pronto. Tem essa desvantagem no marketing, porque eu, para realmente vender, tenho que acreditar e ser capaz de dizer eu sou muito bom. E isso é extraordinário. Eu vivi uma
meu pai era diplomata, portanto vivi em vários países e é impressionante porque chega-se a Espanha, ninguém tem dúvidas que eles dizem que são os maiores. Chega-se ao México, ninguém tem dúvida que eles são os maiores. Chega-se à Alemanha, ninguém tem dúvida que eles são os maiores. Chega-se à Inglaterra, ninguém tem dúvida que são os maiores. Chega-se a Portugal, não há dúvida que os espanhóis, os alemães, os mexicanos e os ingleses são os maiores, mas os portugueses, fazemos o que podemos, temos umas coisas boas, agora até estamos na moda, mas não somos assim tão bons também, estás a exagerar, não é? Pronto. E eu acho que esta mudança de mentalidade, a dizer somos bons, e depois, aí concordo completamente, que é, acho que há um alinhamento necessário, mas há uma grande necessidade de formação. Ou seja, eu acho que a formação é encarada de uma forma muito medíocre em Portugal. Não é feita, mas é encarada. Ou seja, se calhar teve a ver com a forma como foram montados os quadros do Portugal 2020 e os quadros anteriores, que é dos subsídios à exploração, e aí os estímulos se calhar funcionaram ao contrário, que é o mesmo problema das associações. Ou seja, as associações, muitas delas não funcionam porque são subsídio dependentes. Ou seja, mas basta ver como é que funciona a formação dentro das próprias empresas. Existem cotas existe. legais. Sim, a formação não existe. De formação sim. E não existe, não é? Não existe. Não existe. Ou seja, na prática, esta pessoa que eu conheço, que organizou esta questão, por exemplo, aqui dos 3 dias do Rockefeller Habits, ele diz, ele quando lançou o evento, falou lá com o moderador e diz, em qualquer país, eu mal ponho isto lá na internet de um grupo empresarial, de uma associação empresarial, aquilo 2 dias depois está escutado. Bom, vai haver uma coisa. Cá em Portugal, viu-se grego para arranjar 7 empresas que quisessem fazer aquilo. Porque formação é a banha da cobra, é aquela coisa... Dou apenas um exemplo, tem um amigo meu, trabalha nas maiores empresas espanholas em termos de formação online, que tem responsabilidade de vários mercados, um deles é o português, e ele vem cá muito a Portugal, tem muito negócio em Portugal, mas é só com empresas espanholas. Pois. São as únicas, não é? Estarmos aqui na casa de uma empresa espanhola, mas são as únicas que continuam, devido àquilo que se faz a nível internacional, apostam muito na área da formação e fazem através da formação online. Eu vi outro dia, só para dar um último exemplo, outro dia vi um programa muito interessante na televisão que acabava com o exemplo da educação finlandesa. E uma das coisas que me chamou mais atenção, houve 2 coisas que me chamaram a atenção e que eu acho muito interessantes para aqui, que é toda a sociedade, mas isso já sabemos que são os países nórdicos, toda a sociedade finlandesa se baseia na questão da confiança. Portanto, o governo confia na escola, a escola confia no professor, o professor confia no aluno, os pais confiam no professor e confiam no aluno, e portanto tudo aquilo funciona porque há confiança. Portanto, esse é um dos critérios de sucesso. Mas o segundo é a formação. Eles dizem, nós temos quase metade do nosso tempo dos nossos professores, mas seja em que altura da vida for, metade do tempo estão em formação. Porque realmente é tão difícil, eles chamam à educação, dizer, o objetivo de um formador, de um professor, é tirar o máximo potencial de cada pessoa tem. E eu, para conseguir perceber que esta pessoa, o melhor que pode contribuir para a sociedade e a melhor forma de ser feliz é ser enfermeiro, ou ser engenheiro, ou ser pedreiro, ok? Isto dá imenso trabalho, exige imensa formação. Isto tem formação de psicologia, tem formação de tutoria, tem formação de imensas coisas, e isso é formação. Sério. E isso eu acho que nós aí somos muito medíocres na forma como encaramos a importância da formação e do crescimento pessoal. Ou seja, aí somos muito pequeninos. E, portanto, eu acho que se todos começarmos a falar um bocadinho mais disto, da importância de todos crescermos, da importância da aprendizagem contínua, da importância de tudo isto, acho que conseguimos também ajudar as empresas a crescer. Há sem dúvida sem dúvida um déficit ao nível da formação, mas também agora não vamos ser assim tão negativos, porque eu também... E aproveita já para fazer assim o fecho final, porque a gente já estamos em cima da nossa hora, para ser uma ronda final, podes começar já. Muito bem. Então, vou começar por dizer o que eu queria, que era, apesar de facto de estarmos ainda, de termos ainda um longo caminho para percorrer ao nível da formação, eu sinto melhorias nos últimos anos e acho que, como o Luís há pouco disse, o caminho vai caminhando, pena nossa que não possa ser acelerado. Esse é que é o verdadeiro tema da aceleração. O próprio Nuno poderá dizer, agora começou, é muito recente ainda, mas todas as universidades, enfim, portuguesas e as mais prestigiadas têm na formação a executivos um campo muito importante das suas receitas, e é algo que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, e a tendência é que continue a crescer, e temos que todos fazer por isso. Portanto, é de facto, tens toda a razão, Gonçalo, mas é algo que eu sinto aqui uma... Ricardo, desculpa. Ricardo Gonçalves. É daí. Epá, eu ainda estou um pouco... Com essa melhoria. Eu voltando, e já que pedes um fecho, infelizmente, eu gosto de ser sempre o último a fechar, mas... Não, é fechar. Estou a brincar contigo. Eu vou dar a oportunidade. Estou a brincar contigo. Eu volto a dizer, e não é defender a minha dama, eu, aliás, só, de facto, avancei
com este projeto, porque acredito convictamente neste grande tema que é o tema da regeneração empresarial. Acho que é onde se deve depositar muitas energias e ter um foco muito grande nos próximos tempos, porque existem muitas empresas portuguesas que são, apesar de estarem a viver momentos muito complicados, estarem extremamente alavancadas, terem capitais, uma estrutura de capitais desequilibrada e terem déficit de gestão, há empresas que são extraordinárias. E acho que o país. E consegues é que deixavas? Desculpa? Consegues é que deixavas? Procurem ajuda? Não, basicamente o que tem que ser feito é um trabalho, como há pouco te referi, que eu acho que esta plataforma é caminhar no bom sentido, é também os bancos estarem a fazer o que têm estado a fazer nos últimos tempos, e bem, e os próprios empresários abrirem um pouco a cabeça. Esse era um conselho que eu deixava claramente, aliás tentei deixá-lo ao longo dos últimos anos, cada vez que ia a uma conferência, algumas até vossas do grupo, terem uma abertura de cabeça e de espírito para, de certa maneira, poderem abrirem-se ao mundo e poderem começar a partilhar não só informação, gestão, porque ao final do dia vão beneficiar muito com isso. Nuno, eu não, também para fechar, mas na semana passada o António Mota, que é o chairman, presidente do Grupo Mota em Gil, deu uma entrevista na Exame ao Expresso, onde nós publicámos uma primeira parte no Expresso, onde diz que aquilo que aconteceu com o último governo fez um crime contra a construção civil. E eu fiquei um bocadinho escandalizado e horrorizado com aquele discurso dele, mas se calhar eu percebo, tendo ele à frente de uma empresa de construção, em que as obras públicas foram contribuiu muito para o seu crescimento, dizer que está na hora de nós voltarmos a apostar nos grandes projetos e que o Estado tem de voltar a apostar nos grandes projetos de infraestrutura basicamente para salvar o setor da construção, que está a morrer. E isto é um bocadinho, a meu ver, na minha opinião, não sei se partilhas isso, um bocadinho um retrocesso ao passado. É outra vez, vai haver aqui alguém, e estamos a falar, atenção, de um grupo da Mota Gil, bastante internacionalizado e com uma estratégia internacional de algum sucesso, muito longe de outras empresas. Mas é um bocadinho a volta ao discurso do anterior, é preciso que o Estado resolva os meus problemas. E muito contente que o Estado agora vai resolver os problemas. E achas que isso é um problema do empresário português, que está sempre a olhar para, sempre que pode, voltando à questão das rendas, sempre que pode olhar ali para o Estado para lhe resolver os seus problemas? Infelizmente eu vou dizer que em média sim. Em média sim. E estou aqui numa audiência, isto é difícil para mim o papel, porque eu estou aqui numa audiência de 3 pessoas que são exceção à regra. Porque temos aqui pessoas que são exceção à regra. Temos aqui, basicamente, a FASEC, que eu trabalhei durante muitos anos como consultor da equipa de gestão da ABB, e sempre me vinham dizer que a FASEC lhes estava a estragar a vida. Estavam-me a dizer que você é sempre um excelente exemplo de internacionalização. Temos aqui uma pessoa que está num dos grupos envolvida no segundo maior produtor do mundo de concentrado de tomate. Portanto, não é uma coisa pequena. E temos aqui uma empresa de sucesso a crescer e um antigo aluno, ou seja, que investiu em formação. E, portanto, estou aqui rodeado de exceções, mas infelizmente os números mostram que isto é exceção à regra. Mas são exceções, é por isso que estão aqui. Claro que sim, mas como sei que estamos a ser transmitidos para os 4 cantos do mundo e para a lusofonia, acho que o ponto, e falou-se aqui da formação, e obviamente gosto que se fale da formação, e acho que incentivo, formação de executivos, acho que é fundamental de empresas competitivas modernas para perceberem o que se passa no mundo, justamente, para ter uma abertura ao mundo. O tema, para mim, é um tema de curto prazo versus longo prazo, como referiste, e bem, e vários de nós referimos, acho que é um foco no curto prazo. No curto prazo, sim, é visto, e é muitas vezes visto como um custo. Longo prazo é um investimento, e eu lamento, mas realmente chegando agora aqui à Católica, eu vejo que tenho excelente mesmo, qualidade em termos de, pegando no exemplo de cursos de formação para executivos, eu comparo com os do IMD, que é a escola número 1 do mundo, e na Católica fazemos coisas ao mesmo nível. Infelizmente, não é valorizado pelo empresário nacional, que tipicamente olha para isto como um custo e não como um investimento. E, portanto, a minha estratégia vai ser muito simples, é internacionalizar, porque eu sou valorizado mais lá fora do que cá, portanto, não há dúvida que é o que eu vou fazer. É pena, preferia, obviamente, ajudar empresas nacionais em vez de ajudar uma empresa holandesa ou suíça, mas se não me restar escolha, vou para aí. Acho que há um ponto aqui também que tem a ver com a governação,
e que têm a ver com empresas familiares, mas tem a ver com, não tem só com empresas familiares, que governação e tem muito a ver com a qualidade de gestão e focar no curto prazo e longo prazo. E novamente temos aqui bons exemplos ao nosso lado. Acho que uma forma, e fazendo o porquê e como resolver isso, uma forma de pensar em melhorar rapidamente a qualidade da governação é a abertura do capital, não por via IPO, porque isso é utópico, mas forçar as empresas, ou que as empresas tenham como prioridade a abertura do capital a parceiros estrangeiros. E quando digo parceiros estrangeiros, aqui tenho uma grande preocupação na qualidade do capital, porque nós temos tido bastante investimento estrangeiro em Portugal, de qualidade muito duvidosa, na minha opinião, porque se nós temos parceiros de capital estrangeiro, de países cuja governação empresarial nesses países é pior do que a nossa, isto não vai ter bons efeitos no longo prazo. Portanto, temos que procurar capital de qualidade. Qual é o problema e porque é que muitas vezes não se quer? É porque nós queremos sempre vender a nossa galinha como uma galinha que faz ovos de ouro e queremos vendê-la a preços de ovos de ouro, mas a realidade é que as nossas galinhas muitas vezes estão a dar ovos e pequenos e temos que aceitar que elas dão poucos ovos. Logo, quando abrimos o capital, a valorização não vai ser vendida a preço de Facebook. Há uma questão cultural também que acho que novamente aqui a responsabilidade vem de cima das empresas para baixo, que é a questão do bom exemplo é perseguido, e tu também já várias vezes me disseste isso, que tens problemas em às vezes reportar as boas empresas. O bom exemplo é perseguido. Eu olho agora muito na pele, estou a sentir isso a chegar à Católica. Um exemplo muito concreto, tenho professores que são citados por prémios Nobel, tenho um professor que ganha um prémio e eu pergunto, um prémio internacional super prestigiado, vou divulgar. E a primeira reação é, não, porque isso vai criar aqui problemas internos e vai começar a olhar para mim. E estou a falar de um professor, de professores estrangeiros, que de cultura não eram assim. E que após 5, 6 anos em Portugal começam a ter medo disto. Ora, o que vai acontecer é que isto vai ser divulgado. E os outros, se tiverem problemas, vêm falar comigo. Mas isto acho que vai começar por cima. Não, e tem de ser, e eu só para dar aqui um exemplo, Nuno, e aproveito para passar a palavra final ao Luís, mas eu e o Luís estamos envolvidos num projeto que está a finalizar agora no dia 25, de elegemos os 40 líderes de futuro, os 40 under 40, no projeto do Fórum de Administrador de Empresas. E a verdade é que nós tivemos grande dificuldade em arranjar que as empresas, as grandes empresas, nomeassem os seus 10 ou 5 ou 20 melhores quadros para entrarem neste ranking, porque as empresas basicamente têm medo de escolher, têm medo internamente do que é que pode causar terem de escolher A ou escolher B. E isto diz um bocadinho tudo sobre como é que nós em Portugal uma vez valorizamos o mérito, não é? E valorizamos as pessoas, e temos medo de assumir e de fazer escolhas. By the way, 27% são ex-alunos da Católica. Obrigado. Fantásticas escolhas, eu ainda não estava cá, mas foi uma grande escolha. Essa não é a referência correta. Quantos sócios do Sporting que lá estão? Bom, isso é 75% sócios aqui é 100%, do Sporting. Aqui é 100%. Luís, que conselhos, para finalizar, que conselhos para 2018 para os empresários? Bom, é difícil de sintetizar 2 minutos, mas só uma imagem. Nós fizemos grandes progressos nos últimos anos, e estou a falar dos últimos 30 anos, 40 anos, e estamos num caminho que, apesar de algumas interrupções, ou pelo menos algumas coisas que vieram atrás, estamos num caminho positivo. Um aspecto que eu costumo dizer, é uma frase, enfim, perdoar-me-ão, não há nenhuma maldição divina que ponha Portugal em muitas coisas atrás dos outros países europeus. Isto tem a ver com um conjunto de fatores, é uma meada de múltiplas pontas, falamos aqui em algumas pontas, temos que olhar para o global e depois para essas pontas, mas tem a ver com o papel das políticas públicas, tem a ver com a qualidade dos recursos humanos, não bem a qualidade, é na transição de tentarmos que esses recursos humanos tenham resultados. E aí a gestão também tem um papel fundamental, e aqui, sem dúvida. Houve aqui um aspecto que ainda há pouco não foi referido, que é um dos aspectos. Nós temos uma qualidade a nível universitário que é a nível médio, se não até em alguns aspectos superiores a nível europeu. Não esquecer que o nosso ensino médio, não é médio, o nosso ensino secundário continua a ter grandes problemas. É olhar para as estatísticas da OCDE e ver a percentagem de desistências e, sobretudo, o número de pessoas com cursos secundários completos. Em percentagem da população ativa, somos os mais baixos, até quase da OCDE. E isto também é um aspecto importantíssimo. Bom, portanto, é preciso, e por outro lado, as pessoas mudam por formação, por capacidade própria. Essa capacidade própria, a formação pode-lhes ser dada, mas mudam também por estímulos. Há uma das coisas que eu, não é que fique desagradado, mas nós somos muito habituais a dizer é preciso isto, é preciso aquilo outro. Como fazer?
Como fazer? Isto é, vamos tentar falar de como lá chegar, porque o diagnóstico, como eu costumo dizer, está feito. Bom, temos concretos para o ano que vem. Eu acho que há 3 ou 4 aspectos, e estou a falar na generalidade das empresas. Há muitas empresas que estão interessadas em saber para o ano o que é que vai acontecer no seu setor. Isto tem a ver, por exemplo, com legislação. Por exemplo, sei lá, o turismo está interessado em saber como é que o alojamento local, a legislação vai acabar. Na energia estão, digamos, à espera de saber como é que vão ser as atuações do Governo quanto a esse aspecto. Eu agora vinha para aqui e há uma notícia que no Orçamento do Estado vai haver agora novos impostos em relação às bebidas açucaradas, em relação à cerveja. Ouvi falar até em alterações do ISP, ou seja, do Imposto sobre Combustíveis, que é da maior contribuição para o país. Eu diria que uma das coisas que é importante para a malha empresarial, seja ela qual for, é estabilidade fiscal. Sem essa estabilidade fiscal não há investimento, sobretudo estrangeiro. E nós precisamos desesperadamente de investimento estrangeiro. Não aquele investimento estrangeiro que muitas vezes costuma dizer que vem aqui apenas sugar ou aproveitar-se uma dobra barata. Não, investimento de tipo tecnológico, como foi o caso do projeto da Volkswagen. E estou a dar, digamos, apenas um exemplo. Este é um aspecto, digamos, que eu considero que é bastante importante. Depois, aspectos concretos, práticos, que têm a ver com o dia-a-dia das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas. A relação do Estado com as empresas, em termos de procedimentos, em termos de pagamentos, que é uma coisa que o Estado pode e deve fazer. Os aspectos também de impostos, ou seja, as taxas de imposto, seria bastante importante que pudessem ser revistas, pelo menos na medida do possível. Sei que há o problema do déficit. Revistas, mas para cima. Pois, não era bem nesse sentido. Portanto, isto são medidas mais concretas que a grande malha empresarial está interessada. Mas há um panorama global que abrange todo este universo. E nesse panorama global há 3 ou 4 coisas que eram importantes acontecer. Uma é do aspecto bancário, de facto, aquilo que o Nuno Fernandes Tomás ainda há pouco referia. O acesso ao financiamento é absolutamente essencial. Todo o caminho faz caminhando, isto demora algum tempo, mas temos que ter políticas públicas, estratégia, melhor dizendo, que dê resultados a médio prazo, nada se resolve de um dia para o outro, no sentido de tentar cada vez mais que as empresas portuguesas possam ter uma capacidade de financiamento própria. Isto passa por algumas políticas entre recursos alheios e recursos próprios, aumento da capitalização, e aí o Estado pode e deve ter uma política, digamos, quanto a isso, e que não tem que ser resultados imediatos, mas de longo prazo. 2 ou 3 aspectos que interessam a toda a gente. Interessa os aspectos do investimento. O investimento público é importante. Eu acho que o grande problema do nosso investimento público nas últimas décadas é que foi um investimento não produtivo, não deu resultados, ou talvez seja, digamos, remunerado ou tenha efeitos positivos a mais longo prazo, sobretudo nas infraestruturas, mas sem dúvida. E, por último, a questão também dos fundos comunitários, porque é um aspecto também concreto, prático, que nas empresas, em algumas delas pelo menos, as pode auxiliar a financiar projetos. Por último, e em resumo, acho que aquilo que foi aqui falado durante este encontro, digamos assim, assentou 2 ou 3 aspectos. Eu queria deixar uma última questão. De facto, o elemento humano é um aspecto decisivo. Uma empresa define-se por pegar inputs, transformá-los de alguma maneira, nas empresas industriais chama-se processo de produção, mas transformá-los de alguma maneira é obter outputs, bens ou serviços. Esses bens ou serviços são colocados no mercado. Se o mercado reconhece valor a esses produtos, paga um preço, e isso faz entrar na empresa um fluxo financeiro para renovar, para ter mais inputs e assim sucessivamente. Mas o único input que pode condicionar todos os outros é o input humano. O elemento humano é que pode alterar, digamos, este ciclo. E deixava isto um bocadinho conceptual, mas eu acabava por aqui. Muito bem. Muito obrigado a todos. São 11h30, são aqui com 15 minutos de atraso, mas também começámos um bocadinho mais tarde. Damos por terminado mais esta conversa solta do próximo nível com o Banco Popular. Agradecer ao Banco Popular, agradecer aos nossos intervenientes e desejar a todos um resto de boa quinta-feira, que ainda há muito para fazer ainda hoje. Muito obrigado.